Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Nesse domingão de Dia das Mães, peço a licença até mais reforçada para invadirmos a sua casa e falarmos com você de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que, claro, teve um clássico que está sendo comentado até agora, um Corinthians e São Paulo na Arena Itaquera. Você sabe, o jogo terminou empatado em 1-1, o tabu está mantido, mas o que não faltou nesse clássico foram polêmicas, muitas polêmicas. Tem um provável gol do São Paulo que a torcida tricolor está reclamando. Ih, estão chorando demais. Tem um pênalti a favor do Corinthians que o pessoal do São Paulo também reclama. Teve bola na mão da defesa do Corinthians. Tem muita coisa sobre esse clássico. E atenção, atenção você que está chegando agora. O Corinthians que empatou, que ainda não venceu sem Vanderlei Luxemburgo, já são 5 jogos sem vitórias. Com o final do jogo entre Botafogo e Goiás, acreditem, o Goiás bateu o líder do campeonato, venceu, e o Corinthians está na zona de rebaixamento. Depois ele vem com que eu sou Satanás, sai de reta, aquela história toda. Então você imagina como é que tá o Chico Lang, como vai ser o nosso programa, falando muito desse clássico, já projetando o que acontece. Aí, ó, tá vendo? Já começa. O que acontece no meio de semana, porque tem Copa do Brasil e mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tem também o Palmeiras, que deixou escapar contra o Bragantino ontem 2 pontos. Foi um jogo bastante movimentado. O Palmeiras, que eu tô dizendo que quando assumir a liderança do campeonato dificilmente vai perder, poderia ter assumido, inclusive com essa derrota do Botafogo, mas deixou escapar esta possibilidade. E no jogo do Palmeiras, o Abel também reclamou de pênalti, a gente vai discutir aqui. E o detalhe, a boa notícia, a notícia grande, é para a torcida do Santos. O Santos venceu e venceu fora de casa, bateu o Vasco por 1-0. A gente vai falar muito desse jogo e você sabe, tem ainda convidados especiais. Tem o gol mais bonito do campeonato, olha, e a nossa produção hoje foi briga na redação, para escolher 3 que vão brigar com o gol do Pablo Maia, que é o gol escolhido até agora como o gol mais bonito do campeonato. E hoje, como é Dia das Mães, um beijo carinhoso para a dona Hélide, que está lá na Pompeia, está acompanhando o nosso Mesa Redonda, a mãe de todos os nossos convidados, todos os integrantes aqui do Mesa Redonda, e a você, mamãe, que está nos acompanhando aqui nesse dia a que todos os filhos dedicam, claro, muito carinho, e mãe é todo dia, não é só hoje. Então, um beijão carinhoso à dona Hélide e a todas as mães que estão nos acompanhando. E hoje, como é Dia das Mães, uma vez por mês, você sabe, a gente tem Sala VIP. Sala VIP, é! E hoje a Sala VIP está movimentadíssima. Antes de apresentar os nossos convidados, aquela resenha toda, antes de falarmos de presentes, de prêmios, de enquete, vamos, por que não, a nossa Sala VIP com o repórter mais raiz do país que está por lá, com muita gente interessante. Alô, Alexandre Silvestre, boa noite, Silver! Fala aí, Garrafones, um abraço pra você, boa noite pra todo mundo. Para de falar, a Inês tá morta, porque a Inês é a minha mãe, e ela tá vivaça, dando audiência ao Mesa Redonda. E a Sala VIP hoje bombando, com sósia de jogador, torcedores do... Cuidado com a segunda divisão, tem torcedor do São Paulo ali, tô sacaneando com você, meu amigo. Temos aqui colegas, patrocinadores, gente que vem prestigiar o nosso Mesa Redonda, a Sala VIP, que é uma verdadeira mãe, Garrafa. E como toda mãe, recebendo com muito carinho, amor, comidinhas, porque a comida é um momento também para você transferir carinho e amor para as pessoas. Tá aqui, ó, comidinhas das mais gostosas da nossa querida parceira, inclusive de prédio, que é o Reserva Cultural, bistrô, restaurante, que fica aqui no térreo baixo, em frente ao tradicionalíssimo Cine Gazeta, Teatro Gazeta, e ainda tem música com a galera do Inova Samba, que eu vou rapidamente, ó, fazer uma escalação aqui. Esquema futebol, eles jogam na linha de 5. Então vamos lá, na linha de 5, no banjo, o Clau. É isso, né, Clau? Isso. Clau do quê? Clau Gomes. Torce pra que time, velho? Parmeira, né? Parmeira. Ó, Tá comendo. No cavaquinho, Eu sou o Vina, prazer, gente. Tudo bem? que toca o cavaquinho. No pandeiro, certo, doutor Mulato? É isso aí, pandeirão, tamo de onda, tamo de onda. Aqui no pandeirinho também. Danilo, gente. Boa, Danilo. E no tantã? Eu sou Zanotto, muito prazer. Aqui é Santos. Vamos, Santos. Então tem um santista, um palmeirense, você torce pra quem? Eu sou colorado, É rapaz. internacional. Aqui é tricolor paulista, meu velho, tricolor paulista. É que eu sou palmeirense também. Então tá bom.
Temos aí um trio de ferro, mais gente de outros estados, os Santos todos representados. Então, uma musiquinha para começar, pra gente animar essa sala VIP. E já eu volto conversando com os nossos amigos, colaboradores, patrocinadores e todo mundo que tá aqui enchendo a sala VIP, Garrafa. E nova samba pra vocês. Fala pra segurar. De bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. De bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Tava triste, tristinho, mas sem graça que a Top Model é magrela na passarela. Tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Maravilha, gente! Tava mais bobo que banda de rock, que o palhaço do circo Vostok. Era samba. Oh. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você, era você, era você, era você do Cracaú. Ou do Alabama, dizendo nego, sinta-se Sinta-se feliz. Isso aí. No mundo tem alguém que diz Balança pro lado e pro outro, vamos lá, vai! que muito te ama, Oi. que tanto te ama, que muito te ama, que tanto te ama. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama. Que maravilha, TV Gazeta! Maravilha! Essa aqui é a música que tá bombando. Nos meus tempos de juventude, eu diria que era o hit de sucesso, a parada de sucesso. Como é que é o nome da música? Música chamada Telegrama, de Zé Cabaleiro, que a gente fez essa versão em samba. É isso aí. Maravilhosa, maravilhosa. E samba, futebol, tem tudo a ver, discussão, polêmica. É o Mesa Redonda que tá no ar, Garrafa. Assim que você quiser, eu vou trocando ideia com essa galera toda aqui, ó. Tem o sósia do Marcelo, o sósia do Ronaldinho. Deixa eu ver, ó. Seu dente tá muito arrumadinho, hein, cara. Pô, meu amor, tem que arrumar o meu também, né? Tá baixo, Silvio? Isso aí, tem que acompanhar o cara, né? Quem que é mais bola na canhotinha? O Marcelo ou o Ronaldinho? Olha, agora tinha o Marcelo, né? É com o papai aqui, né? Mas no conjunto da obra você sai ganhando? Ah, o bruxo tá na frente, né? Time que tem Ronaldinho e Marcelo é brincadeira, hein? Pois é, né, mano? Time massa. O Fluminense tem pelo menos um de vocês. Pois é. E tá arrebentando no Campeonato E Brasileiro. vamos arrebentar mais. É isso aí. Então tá bom. Ó, Garrafa. Pois não. O senhor, o seu nome, por gentileza? Torcedor do Galo aqui também. Ah, Atlético Mineiro? Ah, lógico. Galo Atlético forte, Mineiro. Galo O verdadeiro forte, Galo vingador. É Atlético Mineiro. E vocês vão dar uma tretada agora com o Corinthians na Copa do Brasil, hein? Como é que vai ser esse pega aí? O Galo tem um elenco fabuloso. O que faltava é conjunto. Mas agora que o elenco está se despontando, não tem dúvida que ele vai passar, inclusive o Palmeiras e o Flamengo. Porque tem um elenco fabuloso o Atlético Mineiro. Sim. O que faltava era o técnico Bidê, não é nem Gudê. É agora acertar. Nome do senhor? Eu chamo Rogério Haddad. O senhor Rogério Haddad é do restaurante Porto del Mar, é isso, né, meu querido? É, não tem dúvida. Muito obrigado. Então, logo eu volto aqui da Sala VIP, conversando com os nossos queridos amigos convidados, porque a Sala VIP hoje, como sempre, Garrafa, é uma verdadeira mamãe, meu querido. Toca aí, vamos lá, Nova Samba, mais um pouquinho. Tá maneiro o samba, tá maneiro o samba, tá maneiro o samba tá aí. E vem chegando a madrugada, vai firmando a batucada, quem é bamba não pode sair. Tá maneiro o samba, tá maneiro o samba, tá maneiro o samba tá aí. Eu aprendi com a velha guarda que não pode dar mancada, se pisar na bola pode cair. Tá maneiro o samba, tá maneiro o samba, tá maneiro o samba tá aí. E vem chegando a madrugada, vai firmando a batucada, quem é bamba não pode sair. Tá maneiro o samba, tá maneiro o samba, tá maneiro o samba tá aí.
com a velha guarda que não pode estar mancada, se pisar na bola pode cair. Eu tô vendo lá, vocês já sentiram que a nossa sala VIP tá muito agitada, o programa começou diferente, né? Nós já temos os convidados por aqui, tem gente interessante que tá a fim de falar, aproveitando que eu acho que eu vi lá na sala VIP o velho Mil Grau. Você sabe quem é, né? Aquele corintiano da internet que bomba. Daqui a pouco o Silvestre vai mostrar pra vocês. Vamos saber qual é o sósia mais parecido, mas a gente tem que pôr a bola pra rolar. A bola pra rolar. Mas antes disso, vamos apresentar os nossos convidados. O primeiro convidado de hoje é meu irmão, é meu parceiro. Conheço ele desse tamanho assim, ó. Eu já trabalhava no jornalismo esportivo, ele ficava lá na Rádio Globo com o pai dele, né? Com o Silvio Filho. Lá na Rádio Globo e tal, depois ia para os jogos, ficava encostado lá no Morumbi e tal, e hoje é uma das feras da Rádio Transamérica. Não vou dar mais spoiler não. Coloca na tela, diretor, o primeiro convidado de hoje. Filho de peixe, peixinho é. Sobrinho de peixe, peixinho também é. Márcio Espímpolo nasceu no jornalismo esportivo. É de uma família mais do que tradicional na matéria. O pai dele, o Silvio Filho, foi uma das maiores referências dos plantões esportivos do rádio. O tio, também sou fã, Alexandre Santos, um grande narrador / apresentador e tudo mais. De quebra, o Márcio é primo do nosso brother Ivan Drago, repórter, colega da Transamérica Esportes. E é lá, na Transamérica, após fazer história nas rádios Globo e Jovem Pan, que o Márcio Espímpolo está destilando todo o veneninho dele. E o talento que Deus lhe deu, nunca com, atenção, 70% da força, não! Sempre 100, lá no limite. É o que esperamos de você hoje aqui no Mesa, garotinho. Aê! Muito legal, muito legal. Seja muito bem-vindo, Márcio. Bom, não é mentira que eu falei, te conheci desse tamanho, Verdade. né? Você Verdade. tem uma história bonita no jornalismo e a gente está muito satisfeito. Esse convite já tinha sido estendido e feito a você em outras oportunidades, mas com a sua agenda é muito extensa, você arrumou um lugarzinho para vir no Dia das Mães. Obrigado, Márcio. Imagina, Garrafa, você é um parceiro, tudo isso que você falou antes do vídeo. Aliás, tem umas imagens no vídeo aí bem legais. Meu pai está em casa acompanhando, ficou muito feliz quando ele soube que eu viria aqui. Chico, Opa. O nosso convidado aqui, eu vou fazer o suspense, não vou estragar quem está aqui, mas o Miller, Bacégio, enfim, grandes colegas, é muito bom estar aqui. E eu andava de bicicleta e já vi o Garrafa trabalhando, Chico. E Você parou de andar de bicicleta? Parei, eu não tenho andado de bicicleta, mas o Garrafa continuou. E com grande talento e muita coisa que eu fiz na vida e não deveria na noite, foi esse rapaz que me levou. É verdade, sim, bons tempos, bons tempos. Por isso que eu chamo ele de Satanás. Né? É bem assim Você mesmo. viu que já nem deu boa noite. Aliás, temos que colocar a bola para rolar, porque o jogo foi quente. E quente mesmo é a língua desse convidado. A língua é apimentada. Esse é fera. Esse é fera, é amigo. Olha, se a gente já tem o Miller aqui, que é craque de bola, esse não fica atrás. Mas não vou dar spoiler, não. Vai, põe na tela, diretor. Pelo Silvestre, muito bem lembrado, nosso bombeiro tá aí, porque vai colocar fogo no programa. Edilson, bom, prazerzaço ter você por aqui, não é? Tô sabendo que tá com um projeto novo lá na Transcontinental, não é isso? De segunda a sexta-feira. E tem muita coisa para falar, principalmente desses Corinthians. Quando o Chico Lang viu o senhor entrando aqui no estúdio, já abriu aquele largo sorriso, porque eram bons tempos do Corinthians, aquela bola entre o Carambã, né? Aquela pancadaria contra o Palmeiras com vitória do Corinthians, e o Corinthians tá numa draga danada. Obrigado, Edilson. E agora também tá do nosso lado aqui, também como comentarista esportivo, lá na Rádio Transcontinental, com o Samba Gol. É isso, Edilson? Boa noite, boa noite. Lembra que eu falo lá na Transcontinental, né? Boa noite com Jesus, sem Jesus nem tente. É muito legal estar aqui hoje, ao lado de vocês. Obrigado pelo convite, Garrafa, Chico, sou seu fã. Márcio, pô, tamo junto. Parceiro. O Miller nem se fala, né, parceiro? Foi um cara que eu tive maior prazer, maior honra, assim, de ter jogado ao lado, né? Um cara que dispensa comentário, indiscutivelmente... quando a gente fala em jogador, não lembrar do Miller, né? Jogador bom, né? Jogador ruim a gente... Jogador caro, né? A gente nem lembra, né, Miller? E se você fizer uma pesquisa aí, entre os jogadores, se você falar em atacante, o Miller está entre os melhores disparados, né? É igual o Vanderlei Luxemburgo, quando você fala em treinador, né? O Vanderlei Luxemburgo daquela época, a Tele Santana, eram os treinadores assim que todo mundo admirava. E o Miller é um cara que... entre nós jogadores tem um valor imenso por tudo que ele jogou. E estar aqui ao lado dele é um prazer enorme.
Eu tô com um projeto novo, né, agora na Transcontinental, comentando junto com você também tá lá, né? E é muito legal porque... Valmir Jorge também. Valmir Jorge, Leandro Guerreiro. a Potira, né? A Nath Potira também tá lá junto. Projeto bacana, em que é um programa com a galera do Inova Samba que tá alegre, com a gente também. a galera do Inova Samba também do samba. É uma coisa que mistura as duas paixões nacional, que é samba, futebol. A gente fala de futebol de uma maneira muito legal, muito honesta, muito sincera. E isso é muito bom, né? A gente que esteve ali dentro das 4 linhas, né? A gente consegue, às vezes, dar uma opinião diferente, né? Diferente da nossa. Não é diferente Não, mas de vocês. é porque vocês têm a visão que tiveram lá dentro. A gente, é importante essa mescla, essa mescla. É importante, mas o cara, não é porque ele não esteve lá que ele não saiba Claro, dar opinião nem nada, não. Porque jogar futebol lá profissionalmente ou, de repente, aquela peladinha de final de semana... Pra gente é a mesma coisa. O que acontece no final de semana na peladinha, acontece lá no campo também. E por isso tem muita polêmica pra gente falar. E você sentiu que o Boa Noite do nosso Capetinha foi aquele Boa Noite, porque tem conteúdo, tem muita coisa pra falar. Por falar em Boa Noite, Chicão, boa noite. Boa noite. Não vem com história de Satanás, não quero confusão com você hoje. Não tem nada de Satanás. Tá bom? Eu já você no último programa Fui generoso. Teve uma atitude de Arcanjo Gabriel. Então aí, assim que era o anjo predileto de Deus, né? Então, quer dizer, já estou poupando você de chamar de Satanás. Acho que você se converteu. Um anjo caído ressuscitou, levantou. Me aguarde. Craque Miller. O Corinthians caiu e não levanta de jeito nenhum. Craque Miller, Corinthians na zona de rebaixamento. Boa noite, Miller. Boa Muito noite, obrigado. Rafa. Tamo junto. E assina embaixo tudo que o Capeta falou do Miller, a gente fala sempre. Bacégio, boa noite. Antes do Bacégio, boa noite lá na nossa mestre caverna, o mestre Alberto Helena Júnior, pra gente falar muito dessa rodada. Tudo certo? O mestre, daqui a pouco o mestre também vem entrar no nosso papo, que eu quero colocar a bola pra rolar. Mas antes, hashtag Mesa Redonda. Temos enquete e prêmios. Boa noite, Marcelo Bacégio. É isso, boa noite, Garrafa. Boa noite a todos que nos acompanham. O bicho tá pegando na sala VIP. Já pegou em Itaquera e certamente o bicho vai pegar aqui nos estúdios também, porque a gente vai trazer tudo sobre o clássico São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, Palmeiras empatou, Santos também se deu bem no Rio de Janeiro. E você que nos acompanha aí em casa, pode ganhar prêmios imperdíveis assistindo o Mesa Redonda de hoje. Olha só o que nós temos para nossa audiência. Manda. Uma camisa da Gazeta FM, que vem acompanhada da bola da Topper, um presente dos nossos amigos da loja Gol de Placa lá de Santo André. Temos também uma camisa do São Paulo, tamanho G, que vem junto com uma luva da Poker, outro presentaço da loja Gol de Placa. O São Paulino tá meio grilado, né, por conta do que aconteceu no jogo, mas pode ficar mais feliz no domingo vencendo, ganhando essa camisa lindíssima. E temos também uma camisa do Corinthians para agradar os nossos telespectadores corintianos, essa camisa tamanho G. Marcelo, como que eu faço para ganhar um desses prêmios? Muito simples, preste atenção. Primeiro de tudo, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, traga sua opinião, faça sua pergunta para os nossos comentaristas, enfim, nos ajude a fazer o programa de hoje. Além disso, acesse o site gazetesportiva.com e vote na enquete que está lá no site, que é a seguinte: o Luxemburgo vai resistir aos 10 jogos de trégua dados pela torcida? Sim ou não? Corinthians que ainda não venceu sob o comando do Luxemburgo. E para fechar, mande um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com as suas principais informações, telefone, nome completo, endereço, com bairro e cidade, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos premiados da noite. Ao longo do programa, quando você ouvir essa campainha aqui, ó, cadê a campainha? Quando tocar essa campainha, eu vou anunciando os vencedores dos prêmios e ao final do programa eu também trago o resultado da enquete. Combinado, Garrafa? Fechado. Então é isso aí, hashtag Mesa Redonda. Você sabe que no Mesa Redonda a gente procura mostrar o diferencial, aquilo que normalmente você não vê em outros lugares. Então vamos acompanhar Corinthians 1, São Paulo 1, tabu mantido, mas todos os bastidores. O antes, o durante e o depois do jogo na reportagem do Thiago Salazar e da Marina Buffon. Na tela. Domingo de majestoso clássico pelo Campeonato Brasileiro, partida importante, claro, para Corinthians e para São Paulo, mas principalmente para o Timão que está saindo agora aqui do CT Joaquim Grava, jogo importante para o Corinthians,
porque precisa dar uma resposta. O time vive uma crise profunda, vai jogar dentro de casa na Neoquímica Arena e precisa dar essa resposta, voltar a vencer, para dar também um pouquinho de tranquilidade. Como vocês viram por aqui, nenhuma movimentação muito grande, apenas algumas pessoas que estavam passando pela região. Então, vamos agora correr lá para a Neoquímica Arena para acompanhar a chegada do Timão. Bom, 2h25 agora, então cerca de 25 minutos aí de trajeto do CT Joaquim Grava até aqui, a Neoquímica Arena. Como vocês podem ver, tudo muito tranquilo aqui, pouquíssimos torcedores na região nesse momento. Então, tanto a chegada do Corinthians quanto a do São Paulo aconteceram de maneira super tranquila. Nem apoio, nem protesto, e é assim que o Corinthians vai iniciar essa disputa dentro de casa contra o São Paulo. Agora vamos ver como é que vai ser lá dentro. E aí quem vai contar é a Marina Buffon. Fala, Salazar, a gente está chegando, o ônibus chegou agora há pouquinho aqui. Vamos entrar na área de imprensa para ver como é que está essa expectativa para o Majestoso de daqui a pouco. Bora lá. Ó, aqui é a sala de imprensa do Corinthians. A gente vê aí todos os nossos colegas profissionais da imprensa se preparando para o Majestoso. Vamos tentar caçar alguém aqui para falar com a gente sobre esse jogo, né? Que a gente quer saber também a expectativa não só da torcida, mas também dos nossos colegas. Vamos caçar, o Ranieri está aqui, ó. Vamos vir aqui. Olá, querido. Olha só, tô aqui com o Ranieri. Me fala, o que você está esperando desse jogo? O que você está esperando do São Paulo, do Corinthians? E vamos arriscar um placar? Se eu tivesse que apostar no placar, seria empate 0-0. Primeiro porque o São Paulo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro e com o Dorival em 6 jogos, 1 gol só sofrido. E o Corinthians, convenhamos, não está com essa moral toda, né, no ataque. Eu apostaria no empate 0-0. Acho que o tabu permanece. E bora de escalação dos donos da casa aqui com o nosso querido Marco Belo. Opa, o Corinthians de Cássio no gol, camisa 12, 23 Fagner, 4 Gil, 34 Murilo, 21 Matheus Bidu no lugar do Fábio Santos. No meio de campo, 5 Fausto Vera, 7 Maicon, 20 Giuliano, 36 Wesley, 10 Roger Guedes e 9 Yuri Alberto. Falei nos 2 microfones, hein? Que beleza. Aí aproveita, qual é o seu palpite hoje? Mais um empate, os últimos 3 jogos aqui terminaram empatados, aí mantém o tabu, não tem festa para o São Paulo, sai todo mundo feliz. Marcelo Lima, o São Paulo acabou de sair a escalação e escalado com novidades, né? São 7 mudanças em relação ao time que enfrentou o Fortaleza: Rafael, Rafinha Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Wellington Rato e Michel Araújo, Luciano e no comando de ataque, Jonathan Caleri. E agora sim, bora pro jogo. Mas antes da bola rolar, teve cobrança da torcida alvinegra. Mas foi só para os jogadores não se esquecerem do momento do time, pois o apoio voltou assim que as equipes entraram no gramado. Mal a partida começou e Fagner levou perigo nesta cobrança de falta, mas a defesa mandou para escanteio. Roger Guedes aproveitou o toque pelo alto e obrigou Rafael a espalmar a bola. Wesley emendou para o gol e o goleiro do São Paulo defendeu outra vez. Mas, aos 15 minutos, Wellington Rato mandou para Rafinha pelo lado direito, que cruzou na área para Michel Araújo. Ele dominou com tranquilidade e chutou para o fundo das redes. 1-0 para o tricolor, o que não inibiu o apoio da torcida. O tricolor chegou a marcar de novo, mas a arbitragem marcou falta de Caleri em cima de Fagner. Somente aos 30 o Corinthians chegou de novo com esse chute de Roger Guedes de fora da área. Do lado de lá, Caleri teve a chance de ampliar neste chute cruzado, enquanto Murilo mandou por cima do gol. Até que nos acréscimos, o Wesley partiu para cima pelo lado direito e foi derrubado por Rafinha dentro da área. Roger Guedes foi para a cobrança e bateu firme na bola para empatar o Majestoso. O segundo tempo começou sem modificações, mas pouco depois,
Adson entrou no lugar de Wesley. O jogo seguiu sem grandes chances e aos 17 foi paralisado por conta de gritos homofóbicos da torcida alvinegra. Depois de muito ficar com a bola, o tricolor marcou com Juan, mas o impedimento foi novamente marcado. E no início dos acréscimos, esta foi a primeira finalização perigosa do Corinthians na segunda etapa. Corinthians 1, São Paulo 1. O tabu São Paulino permanece aqui na Arena, assim como a pressão em cima do elenco corintiano. Tá aí, um jogo com muitas polêmicas. Vamos jogar esse papo na mesa. Eu começo com o Edilson, né? E depois todo mundo já fica à vontade, Edilson. O primeiro tempo bastante movimentado, o segundo tempo caiu um pouco. Muitos lances polêmicos. O Corinthians toma um gol novamente aos 15 minutos, quando parecia que ia meter uma pressão. O que você avalia desse Corinthians e São Paulo? São Paulo que vai completar 10 anos sem nunca ter vencido o Corinthians lá em Itaquera. Gostou do jogo? Resultado justo? Não, o resultado não foi justo. O resultado, acho que o São Paulo, por tudo que jogou, né, principalmente no segundo tempo, que o segundo tempo o Corinthians abdicou de jogar futebol, né? Eu estava lá na Arena, o Corinthians começou bem, os primeiros 15 minutos o Corinthians conseguiu dar um sufoco no São Paulo, aquela coisa de estar jogando em casa, apoio da torcida. O Corinthians entrou meio que desorganizado, empurrando o São Paulo. Depois o jogo foi se equilibrando, São Paulo fez 1-0, e aí com o estilo de jogo do São Paulo, o Corinthians não conseguiu sair daquela armadilha que o São Paulo preparou para eles, né? De muita posse de bola, e o Corinthians, em um time, me preocupa muito a maneira que o Corinthians está jogando. E preocupa em que sentido? Me preocupa porque tá todo mundo cobrando, né? Treinador cobrando, mas os jogadores do Corinthians não têm demonstrado, não têm jogado a altura para estar no Corinthians. O jogo de hoje foi muito abaixo o nível do Corinthians. Corinthians desorganizado, parece que está mal fisicamente, tá? Trocou de preparador físico, taticamente também o Corinthians não jogou bem. O Corinthians foi totalmente dominado. Minha preocupação foi que se o Corinthians não tivesse empatado aquele jogo antes de ir para o intervalo, no segundo tempo, se o São Paulo tivesse ganhando de 1-0, o São Paulo tinha grande chance de fazer 2, 3, porque o Corinthians estava muito desorganizado. Eu não vi hora nenhuma a triangulação, não vi hora nenhuma alguém pegar a bola consciente para passar a bola. Pô, o Yuri Alberto dá pena. Todo mundo reclama, eu estava lá no estádio, todo mundo reclamando do Yuri Alberto, mas a bola não chega. O Corinthians entrou com 3 volantes praticamente, o Juliano não tem aproximação, não tem uma jogada de pisar na bola, chamar o jogo para ele, entregar a bola para os atacantes. Então, foi um time, assim, desorganizado. Ou seja, ficou de ótimo tamanho o empate. Ficou de ótimo tamanho. Eu estava no meio da torcida do Corinthians e eu percebi que a torcida também achou isso, de bom tamanho esse empate hoje contra o São Paulo. É isso, Chicão? Concordo com o Edilson. Tudo que o Capetinha falou tá certo. Tá certo. O Corinthians, hoje, no segundo tempo, entrou para não perder. Quer dizer, eu acho que o Luxemburgo encontrou o time do segundo tempo. Porque o Corinthians, do jeito que está, esses jogadores, numa tiriça desgraçada, parece que a bola chega queimando o pé, né? Quem viu o Edilson jogar, o Miller jogar e outros grandes jogadores do Corinthians, não dá para entender como esses caras fazem. Ele falou do Juliano, ele tem razão. O Juliano, gozado, quando chegou no Corinthians, ele chegou bem. Ele até que estava cumprindo o papel de meia, né? Mas depois, do tempo para cá, ele caiu tanto, que hoje não dá nem para jogar no Corinthians. Só é verdade que ele saiu no segundo tempo, saiu arrastando a língua, né? Puxando a língua dele. E não é por isso que o Vanderlei está correto. Na sexta-feira, no Gazeta Esportiva, acho que o Miller estava com a gente também, ou na quinta-feira, e você dizia, não, o Vanderlei não tem essa história, tem que colocar os mais experientes. Quem resolveu hoje foi o Wesley, ou não, Miller?
O Wesley pelo menos foi uma aposta do Vanderlei, não é? Resolveu. Ele foi um garoto que começou pelo lado direito, depois o Vanderlei joga ele pelo lado esquerdo em cima do Rafinha, aí ele corta pro lado de dentro e acontece o pênalti, a gente vai discutir porque é um lance polêmico, tem o gol também do Caleri, mas enfim, o Vanderlei tá buscando alternativas dentro do que ele tem, porque não pode contratar nesse momento antes da janela. E quando abrir a janela também, a perspectiva não é das melhores, porque não tem recurso. Então, talvez mesclar essa garotada com os jogadores experientes seja a principal solução. E o que você pensa sobre isso, Miller? Olha, Rafa, hoje o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de ter vencido o jogo. O São Paulo dominou a partida, praticamente toda a partida o São Paulo dominou, em termos de posse de bola, estou falando, né? Porque o Corinthians ficou um Corinthians temeroso, um Corinthians recuado e mal posicionado, inclusive. O São Paulo teve muita liberdade de trocar passes, né, na dinâmica de jogo, mas é claro, não traduziu isso em oportunidades de gols, né? Eu acredito que o Corinthians já não é uma novidade para nós todos aqui da bancada, que de um tempo vem jogando mal. Como o Adilson falou, é um time desorganizado em termos de posicionamento, defensivo e ofensivo, que a bola não chega com qualidade para o Yuri Alberto, mas também lá atrás o jogador chegou atrasado nas jogadas, né? O São Paulo está bem organizado, fisicamente muito melhor que o Corinthians. O São Paulo praticamente jogou o tempo inteiro com a bola, né? Poderia ter vencido o Corinthians, mas não agrediu o Corinthians. Acho que a individualidade não apareceu. Quando você não coloca a individualidade em termos de criação lá na frente, você, sem dúvida, você não consegue fazer os gols. Então o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de ter vencido um Corinthians que entrou com medo de perder. Um Corinthians que entrou com medo de levar uma sacolada do São Paulo. E como é que você admite o São Paulo com tudo isso que você está falando? O Márcio pode... O Edilson pode ficar à vontade. Aí vocês podem estar trocando figurinha. Não vou ficar distribuindo a bola de cada um, não. E o São Paulo, que de repente tem essa oportunidade de quebrar um tabu, de nunca ter vencido, já são 10 anos, deixa escapar essa oportunidade, gente. Veja só, Garrafa, eu não acho que tecnicamente tenha sido um grande jogo. Foi um jogo corrido, um jogo disputado, um jogo mordido, mas tecnicamente eu não gostei da partida. O Chico, eu vou pensar uma frase do Chico aqui que ele fala, o Corinthians jogou para não perder. Eu acho que o Corinthians tem que entrar assim mesmo, Chico, porque a falta de confiança, a falta de preparo, a bola queima no pé. Os primeiros minutos do Corinthians foram muito bons no jogo. Jogadores tentando a jogada individual, o Fagner bem, o Fausto Vera tentando os passes um pouco mais enfiados, o Corinthians tentando ser vertical, mas ele toma um gol, vira a casa da mãe Joana. O emocional, vocês acham que... Não tem confiança nenhuma o Corinthians. O emocional pesa nessa hora. E é o quinto jogo que ele sai atrás, né? É o quinto jogo. Ou seja, não venceu, ainda não venceu, né? Ainda não venceu. Entra hoje na zona de rebaixamento, tomou um sacode no meio de semana de 3-0 do Botafogo, agora tem uma sequência brava para seguir. Aliás, por falar emocional, e para vocês tocarem se essa é a prioridade, o mestre vai falar também. O Luxemburgo foi perguntado na entrevista coletiva, né? O Salazar e a Marini estiveram por lá, sobre quais são as prioridades para tentar consertar o Corinthians o mais rápido possível. Vamos ouvir o que disse o técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo. O futebol é muito complicado, cara. Eu tenho uma semana ou 10 dias aqui, e as pessoas querem que você consiga mudar em 10 dias tantas coisas como se fosse uma ciência exata, cara. Não é. Necessita muitas coisas serem feitas para você encontrar o equilíbrio como equipe. Então, se você me perguntar, o que evoluímos? Porque o maior problema do Corinthians está no emocional. Você sabia que tem um ano que o Corinthians não sofre um pênalti aqui dentro? Esse ano o Corinthians não sofreu pênalti. Sofreu um pênalti hoje, já estão contestando, mas entrou na área. O jogador, quando entra na área, vai ter a contestação. Se foi pênalti, não foi pênalti. Mas se ele não entrar na área, nem contestação existe. Então nós já entramos na área. Lançamos mais um moleque que é abusado, que é insinuante, que vai para dentro dos caras. Tudo é um processo crescente dentro do negócio, entendeu? Mantive o quê? O equilíbrio, o posicionamento tático. Você pegar contra o Fortaleza, contra o Botafogo e contra o São Paulo, a equipe jogou com 3 jogadores no meio campo, com 3 atacantes, buscando ser uma equipe equilibrada no meio campo, no ataque e uma linha de 4 atrás. Então isso nós já estamos encontrando. Agora, cara, não é da noite pro dia. Daqui a pouco eu quero ir lá na sala VIP com o Silvestre, com a Inova Samba, para saber do emocional. Se o emocional é o grande problema. Mas eu transfiro essa questão para vocês, para a mesa e também já Agora, não é novidade para ninguém, que o jogo não foi, né? O jogo foi fraco. Ao pé da letra, eu esperava um jogo muito melhor, porque o Corinthians precisa vencer.
E o São Paulo está vindo numa evolução muito melhor e maior que o do Corinthians. Mas o jogo, para mim, não foi um grandíssimo jogo. Quantas oportunidades, quantas defesas o Cássio fez? No segundo quantas tempo, defesas defesa o Rafael, ninguém. quantas defesas o Rafael fez? Os 2 goleiros não sujaram o uniforme. Se os 2 goleiros, Edilson, não sujaram o uniforme, significa que o jogo foi fraco tecnicamente. Então, a pegada, a voadora, esse carrinho, isso teve de monte. Agora, de jogada dinâmica, de 1-2, de criação de jogada. Hoje eu estava assistindo o Atlético Paranaense, o Atletiba, o Atlético Paranaense voando baixo em cima do Curitiba. Pô, vários gols, quer dizer, então, isso é uma partida de futebol. Hoje nós não vimos uma partida de futebol. Ó, eu fiquei surpreso com o São Paulo, tá? Porque eu vi o São Paulo com o Rogério Ceni, e o São Paulo com o Rogério Ceni, com todo respeito ao Rogério, era um time muito desorganizado, ninguém sabia, corria para lá, corria para cá. Hoje, eu estava assistindo o jogo e vi um São Paulo, todo mundo consciente, sabendo o que fazer com a bola. E sem tempo para treinar, Edilson. Tocando a bola bem, eu vi um time interessante no São Paulo já. Já vi o dedo do treinador, um São Paulo que todo mundo atraía o time, tocava de um lado para o outro. Vi um zagueiro no São Paulo, esqueci o nome dele. Beraldo. Muito bom zagueiro, canhoto, sabe bater na bola, rápido, que é difícil você ter um zagueiro canhoto e rápido e grande. E junto com a Arboleda deram conta do recado. Deram conta do recado. Eu fiquei surpreso. O Luciano, para mim, não é surpresa, jogou bem pra caramba, eu gostei. Caleri lá na frente dando trabalho, correndo para lá. Eu vi o São Paulo envolver o Corinthians hoje. Hoje eu vi um jogo bom do São Paulo. O Corinthians me preocupa porque o Vanderlei Luxemburgo foi meu treinador do Miller também, no Palmeiras e no Corinthians. E o Vanderlei Luxemburgo nunca jogou dessa forma, no 4-3-3, que é 3 no meio campo e praticamente 3 no ataque. O Vanderlei Luxemburgo sempre foi no 4-4-2. Era 2 atacantes, um de área e um no meu estilo, que saía um pouco da área para vir com a bola dominada, buscar levar. Então o Vanderlei nunca jogou dessa forma. E eu vejo que para você jogar dessa forma, você precisa de meias que tenha sustentação, que sejam meias que desequilibrem. Como é que você vai jogar com 3 atacantes e com 3 volantes, praticamente? Que os caras pegam a bola, não sabem o que fazer. Não sabem, os atacantes vão morrer de fome. Ou seja, mas o Juliano pode ser esse cara, né? Não, mas o Juliano... É que ele tá mal também. Mas, pelo amor de Deus, com todo respeito, a gente tinha Marcelinho, tinha Ricardinho, tinha eu que vinha de trás. Aí você quer matar o Chico Lang, pô. Aí você quer matar o velho lá. Você dependeu, o próprio Palmeiras na época tinha, o Djalminha, o Alex, eu joguei desse jeito também no Palmeiras, de vir de trás com a bola dominada para servir os atacantes. Quem é do Corinthians hoje que vai fazer esse trabalho? De vir, dominar a bola, passar por um, passar por outro, quebrar as linhas, né? Que agora é negócio de quebrar as linhas. Não tem hoje quem faça isso. O único capaz está machucado, Renato Augusto. Então, mas aí até quando vai ficar falando do Renato Augusto? Até quando a gente vai depender do Renato Augusto? Então, ele quer jogar no 4-3-3, mas sem peças. Como é que você vai jogar no 4-3-3 com 3 volantes e 3 atacantes? Quem vai levar a bola para os atacantes? Chico, então. Uma boa falando. Eu jogaria, se eu fosse o Luxemburgo, no 4-5-1, cara. E bem recuado. Porque esse time do Corinthians não pode ficar perdendo jogos. Se continuar perdendo jogos, anote aí, o Corinthians vai cair para a segunda divisão. Já está na zona de rebaixamento. Já está na zona de rebaixamento. Ah, mas é a 5ª rodada. Dane-se que é a 5ª rodada. Tá, não tem... Eu estava vendo agora, antes de subir aqui, Goiás e Botafogo. O Goiás engoliu o Botafogo e o Corinthians perdeu de 3 do Botafogo. E sem reagir. Então, quer dizer, se o Goiás, que estava lá para baixo, sendo apontado como um possível candidato a rebaixamento, engoliu o Botafogo, o Corinthians tem que reagir o mais rápido possível. Não adianta o Luxemburgo falar que chegou a 10 dias. Luxemburgo, é o seguinte, está aqui o Capetinha, está aqui o Miller. O Corinthians não tem jogadores para jogar no esquema que você quer. Não tem. E não adianta dizer que revelou o Wesley, que o Wesley
fez uma jogada, o moleque é bom, mas você devia ter entrado com o Adson, amigo. Eu, se fosse o Luxemburgo, Garrafa, eu ia nessa linha do Chico. Vamos correr pouco risco aqui agora. Não vou trocar soco com o adversário agora, porque se o Corinthians sai atrás, Edilson, esquece. Mas, Márcio, deixa eu te falar. Mas ele não tem o Edilson, ele não tem o Miller. Como é que ele vai fazer a jogada de profundidade no 4-3-3? Lembra que eu falei? O Corinthians não pode bater de frente com seus adversários. Não dá pra fazer trocação, né, Miller? Não tem condição, não tem força física, não tem bom posicionamento e não tem a velocidade lá na frente. Mas é enganoso o Vanderlei Luxemburgo, o que é que os treinadores fazem entender? Que ele está jogando no 4-3-3. Mas, na verdade, se você for observar, eles não jogam no 4-3-3, porque os dois atacantes de beirada, quando o time perde a bola, volta para marcar. Então acaba sendo 4-5-1. Agora. Entendeu? O tempo inteiro. E isso, para você jogar no 4-5-1, falta gente lá na Garrafa, frente. sabe o que acontece? Mas o Jô jogava ali no lugar do Yuri Alberto, desculpe, Miller, e ele jogava no 4-5-1 e saía muito bem. O Yuri Alberto tá dando pena dele. Não é que ele não tá jogando, não, é que a bola a bola não chega no Yuri Alberto. Não tem como jogar daquele jeito. Mas não chegava no Jô também, mas o Jô dava um jeito. Esse que é o problema. Eu acho, na minha opinião, o Yuri Alberto está sendo um fracasso. Eu tenho os lances polêmicos ainda, o Miller falando, e eu quero saber do mestre do emocional. Pois não, Miller. A gente não vê evolução no time do Corinthians. Independente do que o Vanderlei falou, de 10 dias, de 5 dias, de 15 dias, o futebol brasileiro é assim mesmo, a cultura do futebol é essa brasileira. Não tem tempo. Corinthians briga para não ser rebaixado, Miller? Da metade da tabela para baixo. Edilson, briga para não ser rebaixado, Corinthians? Não chega tanto, não. Espímpolo? Não, em 25% do meu coração sorri quando vê o Corinthians. Vai melhorar. Chico, briga para não ser rebaixado? Olha, briga. Bacégio? Briga. Vai melhorar se contratar no meio do ano, é outra coisa. Vamos então com a Mestre Caverna, lá está a experiência, a sabedoria, e eu quero que ele fale se o problema do Corinthians é emocional ou quais são os problemas do Corinthians. Boa noite, mestre. E outra coisa, hein? Pera aí que tem lance polêmico. O São Paulo tá reclamando demais, a diretoria do São Paulo reclamando, vai mostrar tudo para vocês aqui, mas eu quero a palavra do mestre direto lá da Mestre Caverna. Boa noite, mestre. Boa noite. O problema do Corinthians não é apenas emocional, é também emocional. Mas é basicamente a ausência de jogadores, sobretudo no meio de campo, como disse o nosso capetinha, jogadores de meio de campo, meias, que o futebol brasileiro está destruindo há 20 anos, está acabando com essa figura que é fundamental no futebol. E não é só o Corinthians, né, mestre? Não é só o Corinthians, mas o Corinthians está sofrendo mais do que a maioria. Né? E a ausência desses jogadores. Tanto é que só tem o Renato Augusto, que quando joga muda inteiramente a cara do Corinthians. Não dá para ficar dependendo dele, né? Mas não dá, porque ele já é veterano e vive machucado. E com relação ao jogo em si, o São Paulo teve um pouquinho melhor do que o Corinthians. Não foi um massacre tático, técnico e tal. Você vê, o Miller lembrou que os goleiros não tiveram participação praticamente no jogo. Porque faltou o futebol mais agressivo das duas partes. E mesmo porque o futebol de hoje, e esse majestoso que não merece título, foi uma porcaria de jogo, eles não fazem tantas faltas, são tantas faltinhas. Eu até pediria quem aí tem acesso a esses apps para ver quantas faltas teve. Nós vamos, inclusive, 40. Nós vamos, inclusive, mestre, mostrar os lances polêmicos, né? São lances de falta, lances que truncaram o jogo. Então a gente vai para um assunto muito sério e polêmico com a nossa mesa. Então, para dar aquela aliviada, na sala VIP, lá está o Alexandre Silvestre com Inova Samba. É emocional? Qual é o problema do Corinthians, Silver? No ritmo de samba, para dar aquela descontraída, porque o clima vai esquentar na sequência, Silver. Eu vou te falar em primeiro lugar que o meu emocional está abalado. Porque era para ter quebrado o tabu hoje. O São Paulo não tremeu, como costuma tremer lá em Itaquera, mas também não foi ousado. Dava para ter ganho. E o juiz foi caseiro, viu? Ou não foi? Não. Não? Claro que não.
Uai, vai falar que não foi pênalti em cima do Wesley. Isso é polêmico duvidoso. Ô, louco, tem uma carga. Vamos discutir. Vamos discutir daqui a pouquinho isso, né? Tá bom. E o emocional do Corinthians? Tá pesando? Tá meio abalado, né? Mas eu acho que a gente vai recuperar. Tem muito campeonatos pela frente aí. E o Lucha não pode dar um jeito nisso, meu querido? Pode, só o tempo. Deixa uns joguinhos aí, ele vai arrumar a casa. Mas o elenco tem que ajudar também, né? Não tá muito animado, não. Quero saber se já acabou o negócio do pacto dos 10 jogos. Não, tá em dia ainda. Tá em dia. Então ainda dá pra perder mais alguns, né, cara? Não, aí não. Eu vou mudar de lado agora que eu acho que eu fiz uma inimizade aqui do lado. E aí, São Paulo tá feliz com o resultado hoje? Não tem como ficar feliz. São Paulo jogou muito melhor do que o Corinthians. Fomos garfados, porque ali tinha os dois lados. Defenda-se. Os dois lados, dois jogadores. Sem contar. Levanta. Vem cá, velho. Vem cá. Vamos discutir aí. Duvidoso mais ou menos, mas assim, garfado. Os dois estavam usando os braços no primeiro lance de pênalti. Os dois estavam usando o braço e deram novamente pro Corinthians. Sem contar o gol do Caleri também, né? Sem contar o gol do Caleri. Pra mim foi pênalti, teve carga, derrubou o Wesley na área, pênalti e o tabu segue. Então tá bom. Vamos ilustrar mais essa passagem aqui pela Sala VIP. Muito obrigado. Reserva Cultural com comes e bebes maravilhosos. Seu Bernardini, nossa, cada comidinha deliciosa. Tem salgadinho, tem doce, tem uns negócios aqui que eu não sei nem como é que fala, cara, porque é tão chique. É só vir aqui no prédio da Gazeta, o endereço tradicionalíssimo de São Paulo, Paulista 900, lá no Térreo Baixo, em frente ao Cine Gazeta, ao Teatro Gazeta, Reserva Cultural, bistrô e restaurante, alimentando a nossa Sala VIP. E agora vamos alimentar a alma do torcedor aqui do Mesa Redonda com uma música, um samba que tem a ver com essa questão emocional. A emoção, o psicológico. Para melhorar o emocional do Corinthians e de todos aqueles que não estão Vai bem, lá, Vina. tem que deixar de lado, né, gente? Deixa de lado, vamos assim mesmo. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça em frente ao mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar sem sua vida? Pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Assim sucumbirá a dor. Tem que lutar. Não se abater, Edilson, não se abater. É isso aí. Mas por falar em não se abater, a gente falou muito dos problemas do Corinthians, o pessoal do São Paulo, você viu lá os torcedores na Sala VIP criticando, mas não foram apenas os torcedores do São Paulo reclamando, não. A diretoria tricolor, depois do jogo, andava meio sumida, mas apareceu. Carlos Belmonte, diretor de futebol, veio na imprensa para reclamar. Vamos ouvir. Ele, com 10 minutos de jogo, dá um cartão no Beraldo, uma bola de disputa aérea que ninguém entende. Depois anula, que seria o segundo gol, 2-0, um gol do Caleri, antes do lance terminar, alegando que o Caleri fez uma falta. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, obviamente, um momento importante, o jogo ir para o vestiário 1-0 não é bom, ele dá um pênalti que, até agora, eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje ele simplesmente não aparece. E aí, para completar, o Cássio soca uma bola, ela bate na mão do Murilo num movimento absolutamente antinatural. E de novo o VAR não chama. Novamente o VAR ignora. Nós já havíamos sido prejudicados em Fortaleza com a expulsão do Rodrigo Nestor, que nem encostou no jogador do Fortaleza. No momento que nós dominávamos o jogo com um jogador a mais. E o árbitro expulsou o Rodrigo Nestor. E de novo apitou Bahia e Flamengo, e de novo uma atuação bastante ruim. E hoje, uma atuação desastrosa. Desculpa, desastrosa não. Vergonhosa do seu Bruno, que é árbitro FIFA.
E isso que me surpreende mais. Uma atuação que nós do São Paulo não aceitamos. Vamos sim representar a comissão de arbitragem. A gente está, nesse momento aí, em 6 rodadas do campeonato e em 2 nós já fomos prejudicados. Eu quero saber o que o seu CNM vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo em São Paulo. Muito obrigado. Nós vamos passar lance a lance, mas não foi só o Belmonte que reclamou, não. Meu diretor está falando que o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, também meteu a boca na arbitragem. Será que roubaram o tricolor, Dorival? Já o Dorival? Tá certo. Então, o Belmonte está falando que houve, né, muitos problemas lá com a arbitragem. Então, podemos rodar o primeiro gol anulado antes do Dorival? Podemos rodar aí, Chile? Então, quero saber aí, começando pelo Miller. Miller, você entendeu que o gol anulado lá do Caleri, houve falta em cima do zagueiro Corinthians? Está aí o lance, ó, junto com o Fagner, ó. Bola toca na trave, na volta o gol. E aí, Miller? Não teve nada, aí o árbitro foi muito mal, apesar que ele é ruim, então ele foi muito mal. Jogada normal e ele garfou o tricolor. Garfou o tricolor? Garfou, Edilson? Eu já achei que foi falta. Discordo? Não, eu discordo. Vou falar, discordo, craque. Neto fica arretado, fica puto com isso aí. Né? Eu discordo, craque. Mas eu achei que foi falta. Eu achei que ele fez carga no Fagner. E aí, Espímpolo? Eu não consigo ver falta num lance como esse, Gama. Pensei que agora tá tudo tão na moda, né? Mas teve carga, não foi o suficiente, não foi... Eu, sei lá, é um lance que eu não consigo ver o Caleri. Tudo bem que ele salta pra frente assim, se jogando no corpo do Fagner, mas esse braço dele impede a subida do Fagner, enfim... o lance mais polêmico ainda é o do Murilo. Aquilo lá é pênalti, pô. Tá, ele sobe com o bração esticado. Nós vamos chegar na lá. Frente, pô, isso aí é... Vamos chegar lá. Chico lá, então, o Miller, gol normal, Espímpolo, gol normal, Edilson entendeu que houve carga. Bom. Não houve nada. Pô, peraí. Na hora que o Caleri foi burro, na verdade. Ele foi inocente. Porque se ele sobe sem se apoiar no Fagner... Mas você já está falando que se apoiou. Você falou que não foi nada, está dizendo que se apoiou no Fagner. Não, ele empurrou o Fagner. Então é falta. Foi falta, então. Você falou que não foi nada. Não foi nada, não. Falei que foi falta. Eu disse que foi falta, falei errado. O que acontece é o seguinte. Foi bobeado. Eu achava que o senhor estava num momento de lucidez. Não, lucidez não. Eu sou obrigado a falar o que aconteceu. Não, tudo bem, claro. O que aconteceu foi empurrão. O senhor está aqui para isso, inclusive. Eu também achei que foi empurrão no Fagner. Empurrou o Fagner. Aliás, igualzinho o seu Gomes fez naquele jogo lá contra o São Bernardo. Lembra ou não? O senhor quer voltar lá atrás? O Gustavo Gomes contra o Ituano. Ele faz uma carga exatamente idêntica do Caleri. Igualzinha. E o Palmeiras faz o gol da classificação contra o Ituano para a final do Campeonato Paulista num lance idêntico. Mas a do Gomes foi pior, porque ele foi com as duas mãos. Exatamente. Então, o Gomes não deixa o zagueiro subir, né? Exatamente. Ele se apoia com as duas mãos. E o juiz não anulou o lance. Aí o Fagner chega a subir. Bacégio, houve carga, gol legal, o que você acha? Eu acho que a carga não é suficiente para falta, é uma carga normal de jogo, disputa de bola. Bola aérea, disputa de bola, os dois sobem com o braço aberto. Não tem como você subir sem estar com o braço aberto, sem encostar no adversário. Então tá 3-2 aqui. Bacégio, Miller e Espímpolo, entendei. Jogada normal, Chico e Edilson, falta. Mestre, o senhor empata essa peleja aí, eu vou ter que resolver essa parada ou o senhor decide de uma vez? Para mim foi falta, sim. Ele empurra com as duas mãos as costas do Fagner, derrubando o jogador corintiano. Bom, eu estou com o Chico Lang. Eu vou desempatar, porque ficou 3-3. Então, eu estou com o Chico Lang. Não me venha com o Diabrura, Satanás. Não venha com o Diabrura daqui. Eu estou com o Chico Lang, porque eu tenho que desempatar. Porque agora eu já percebi pela entrada do Edilson que ele está com Deus. Tá certo. Como é que é a frase, Edilson? Noite com Jesus, sem Jesus nem tente. Então, tá certo. Nem tente, né? Tá bom, Chico? Chico, tá bom. Quando você o Miller tá com Deus. Tá certo. Agora vem você aqui me quebrar. O Espímpolo também é um cara iluminado. Então agora você vem com sacanagem de Satanás pra cima de mim. Chico, quando você vê o Garrafa abraçar você, alguma coisa tem. Então. O diabo beijou Deus. Beijou junto. Chico, quando o treinador pega você pelo braço assim, bem chumbo, né? ou te abraça, pode ter certeza que você caiu. Você tá sacado, você caiu. Você não é minha mãe, mas é uma mãe pra gente no departamento.
te amo, mas não foi absolutamente nada pra mim, gol legal do São Paulo. Não falei que é coisa de Satanás? O Satanás vem, agrada Abraçou. você. Vamos ver aquele abismo ali. Aí você chega na beira do abismo com o Satanás faz o quê? Vai pro diabo que eu carrego. Ganhei mais uma alma. E joga no abismo. Agora na tela o diretor tá dizendo, mais um lance aí, o pênalti, né? Do Rafinha em cima do Wesley. Na tela, vamos lá. Eu vou começar, não vou deixar o Chico para depois, vou começar com o Bacégio, vamos ver. Foi o pênalti que originou o gol de empate, ó. O Wesley corta para dentro, o Rafinha fica no vácuo e, para mim, dá o empurrão. Vamos ver. Vamos ver por outro ângulo, ó. Agora vem a jogada normal, lance normal de jogo. Ó, ele não dobra o joelho não sei. Vamos ver vocês aí, ó. Ó, braço esquerdo do Rafinha, ó, deixa eu ver. Ó. Pô, o cara ia se jogar pro lado? Difícil, hein? É difícil. Bacégio, pênalti ou não? Bacégio apitando o jogo, Corinthians e São Paulo, 1-0 pro Tricolor. Bacégio vê o lance e faz o quê? Pênalti ou não? Eu, como jogo futebol toda semana, não. eu sei que isso não é pênalti. Quem joga futebol sabe. Eu acho que o Bruno Arleu de Araújo nunca jogou futebol. Porque uma carga, um braço, uma disputa de bola normal dessa, o cara encosta o braço no outro e se joga e o juiz marca pênalti, na minha opinião é um absurdo. Eu não marcaria nunca esse pênalti. Nunca esse pênalti. Mas, ó, tem 2 jogadores aqui na bancada que podem pôr. 3. Depois dessa que você falou que você joga bola, me põe na conta também. Pô, já que vocês estão falando, não, vamos parar com isso, seriedade. Antes dos boleiros, né, na acepção da palavra opinarem, Márcio Espímpolo, pênalti ou não? O Rafinha tá jogando bem, hein? Mas aí ele tomou um come do garoto que não teve outra alternativa, ele usa o braço e faz o pênalti, eu daria. Edilson. Pênalti. O Wesley foi, como a gente costuma dizer, né, Miller? Foi malandro demais, né? Até a maneira que ele caiu, não foi aquela caiu pra frente ou caiu pra trás. Porque o cara, quando empurra pra frente e o jogador cai pra trás, ele caiu no tempo certinho, pro lado certo. Talvez não tenha essa força excessiva assim para derrubar ele, mas como ele está em velocidade e está mudando de direção, aí parece que o empurrão do Rafinha, né, foi assim uma coisa de outro mundo. Mas eu achei pênalti. Edilson apitaria pênalti. Miller esteve lá dentro, sabe muito bem quando o cara está cavando ou quando acontece a falta. Sua visão do lance, Miller? Olha, Rafa, quando eu jogava, eu e Edilson, a gente sabia que em 10 minutos de jogo, se o árbitro era bom ou se ele era ruim. Ah, é? Verdade isso aí? A gente já tinha Se ele tá com tendência para dentro de casa, exatamente, fora, se era caseiro, então a gente sabia se ele era bom ou se ele era ruim. Em 10 minutos de jogo assistindo, o que você achou do Arleu? Não, o árbitro é ruim. Só que tem jogador que contribui para a ruindade do árbitro. Então o Rafinha contribuiu para a ruindade do árbitro. Porque ele não tem mais força. Ele só joga com a bola no pé. Ele só foi uma vez no fundo, cruzou e nunca mais esqueceu o fundo, porque não tem mais força. Então o jogador dá o come pro seu lado ruim. Sim. O Arboleda tá na bola. Poxa vida, não dá para perceber isso? Aí abre o braço, nem toca na bola, toca no jogador, pênalti. Então nós temos pênalti Espímpolo, pênalti Edilson, pênalti Miller, só o Bacégio, né, com veemência, disse que não foi. Chico Lang, eu estou muito curioso para saber o seu voto, mas eu quero primeiro o mestre Alberto Helena Júnior, porque o senhor tem um pouco de tempo mais para pensar. Mestre, esse lance aí do Wesley sendo tocado pelo Rafinha dentro da área, pênalti ou não, mestre? Pênalti. Aliás, precisa parar com essa mania de todo mundo dizer que futebol é jogo de contato. Contato é futebol americano, é rugby. Futebol é jogado com os pés, com a cabeça e com o peito e as coxas e tal. Foi empurrado, o jogador foi empurrado com o braço esquerdo do Rafinha e os craques. A Boleda tá na bola. Pode confirmar. Jogador em velocidade é mais fácil. O cara tá indo pra dentro de ser derrubado e não precisa inventar essa jogada. Pênalti. Tá, acho que só não está dando unanimidade até agora pelo Bacégio. Chico Lang, o senhor quer diminuir um pouco essa vantagem do pênalti ou nenhuma chance? Não. Eu vou aproveitar o que o mestre disse. O menino tem 18 anos só. E, os garotos do Corinthians da base, Deus, não é que nem você quando começou no Guarani, que dava porrada em você e você não caía. Que você era um cara diferenciado. Mira é a mesma coisa quando começou no São Paulo. E olha que a pancada vinha de Ronaldão,
Júnior Nossa, Baiano, eu me lembro vinha de Clebão. Eu me lembro Carne enxadada lá era uma minhoca, velho. Eu me lembro de um Guarani e Palmeiras. Palmeiras. Que você meteu, que o Guarani meteu 5-2, você fez 3 gols. Chico, você sabe que por causa daquele jogo, foi meu primeiro programa esportivo que eu fiz ao vivo, foi aqui na Gazeta Esportiva, foi aqui na Gazeta, aqui no Mesa Redonda. no Mesa Redonda, né? Eu sou muito grato, porque quando você me convidou, eu hesito muito de alguns programas aí esportivos. Quando você me convidou, a primeira coisa que eu lembrei foi isso, cara. Eu nunca vou negar aqui a Gazeta, porque abriu as portas para mim. Foi meu primeiro programa, não sabia nada. Eu vim aqui, fiquei todo perdido. Eu me lembro. E foi por causa desse jogo que ele está falando. Que a gente ganhou do Palmeiras lá no Brinco de Ouro de 5-2. E hoje ele vindo para cá, ligou e falou, aquele esqueminha ali desce a ramo. Falei, aquele mesmo esquema. A gente aprende. É o mesmo esquema. Tem o lance do Murilo. Pois não, Chico? Antes do lance do Murilo, o que acontece? O garoto não se jogou. E a hora que ele perdeu o equilíbrio mesmo. Ele perdeu o equilíbrio. E quando ele perdeu o equilíbrio, pênalti, não tem jeito. Tá certo. Então vamos pro lance do Murilo, que é o último lance polêmico do jogo. Daqui a pouco tem uma reportagem sobre crise no Timão. O Corinthians está na zona de rebaixamento. Vamos falar do Palmeiras, do Santos que venceu. Tem a seleção do Edilson. Segura. Seleção do Edilson. O Edilson vai... Seleção é essa, velho? Segura aí, você não sabe, é uma surpresa, eu já dei um spoiler, segura aí. Sabendo de nada. Segura aí. Vamos lá colocar na tela, então, o lance do toque na mão do Murilo. Vamos lá. Aí, ó, levantamento para dentro da área, o Cássio sai, né? Aí não dá para perceber, mas agora na outra câmera a gente vai observar que a bola toca na mão, ó. Bate no Cássio e vai para a mão do Murilo. Mais uma vez, levantamento, Cássio dá um soco nela. Pelo próximo ângulo a gente vai entender melhor o lance, ó. Ó, Cássio toca, bate na mão do Murilo. Ela não vem, isso é muito importante para vocês votarem. A bola não vem direto na mão do Murilo. Porque se vem para mim, já é pênalti direto. Ela toca na mão do Cássio. E aí, pela proximidade de um do outro, o Cássio é como se fosse ali... quando toca no seu corpo e vai para sua mão, não é pênalti. Mas tocou na mão de um outro jogador. Começa por você, Chicão. Eu achei que não foi nada. Não foi nada? Não. Peraí. Tem pênaltis. Tem pênaltis. Eu já pego o seu Depois eu que sou Satanás. Mete uma cruz nele. Outro diabinho do meu lado aqui. Aqui é fogo, viu? É um diabo aqui, um diabo ali, um diabo lá em cima, um diabo aqui embaixo. E assim vai. Mas é o seguinte, aí, na verdade, o Cássio deu um soco na bola, a bola podia ir para qualquer lugar. Foi para a mão do Murilo. O Murilo não tinha, nem estava vendo a bola. Ele não teve a menor intenção de botar a mão na bola. Tá certo, juiz. Não foi nada. Não foi nada. Espímpolo? Esse lance mostra também como o Corinthians não fala a mesma língua no campo, né? O Cássio grita minho, o zagueiro não precisa pular na bola, né? Podia sair uma lambança. Os caras estão disputando a mesma bola, velho. Saiu uma lambança muito maior. É pênalti. O zagueiro sobe com o braço aberto. Isso aí, futebol não é vôlei. Mas a bola toca no Cássio. Não importa. Muito próximo. Pênalti. Tá com o bração aqui, ó. Ele pula com o bração esticadão. Se sou árbitro, apito pênalti. Rapaz, essa regra muda toda hora, né? A tal da recomendação, né? A tal da recomendação. Assim, na nossa época, né, Miller? Quando o jogador não tinha a intenção de meter a mão na bola, alguma coisa assim, não era pênalti, né? Só era pênalti mesmo se o cara tivesse a intenção mesmo. O que me pareceu ali é que ele não teve a intenção. Inclusive, ele está disputando a bola, ele está no movimento dele, de boa. A bola, quando o Cássio tira, que bate na mão dele. Então, não foi proposital, para mim não foi pênalti. Miller? Pênalti claro. Pênalti claro. De novo o árbitro errou e o VAR tava dormindo, né? Porque o VAR não assistiu o jogo hoje. Tá acirrado, 2-2. Bacégio? Esse pra mim eu já não acho pênalti. O zagueiro Murilo não tem tempo de reação pra recolher o braço. É muito em cima. E outra, a bola nem ia sobrar nos pés de algum jogador do São Paulo, não era um lance iminente de gol. Eu acho que não foi pênalti, não. Bom, 3-2 para não pênalti. Mestre empata e eu desempato ou o mestre define a peleja? Alô, mestre? Nada mudou na essência da mão na bola ou bola na mão, dentro da área ou fora da área. É preciso que haja intenção. A lei é claríssima. Tá certo. Não toma ciência disso. Mesmo porque o braço aberto é quando o jogador está diante do adversário, ele abre os braços e isso representa intenção de aumentar o seu espaço corporal e cortar o movimento da bola. Então é diferente. O mestre
o mestre empata. Então, desculpa, mestre, fica 3-3, eu vou desempatar. Para mim, até onde eu sei, pela nova regulamentação, né, se toca numa parte do corpo, ou se toca num adversário, num próprio companheiro, e não há espaço para reação, como disse o Bacégio, não é pênalti. Então, para mim, pela bancada, pela maioria democraticamente, não pênalti. A verdade, Silvestre, lá na sala VIP, porque a gente vai aqui já chamar o Chico Lang para falar um pouquinho mais do Corinthians, da crise corintiana na zona de rebaixamento, mas juiz tem essa fama de ladrão, ô Silvestre. Fama de ladrão. Cara, garfou meu time. Foi o que andaram dizendo hoje aí. Tem samba pra arbitragem, ô Silvestre? Eu tô com pena da mãe do juiz de hoje. Aliás, da mãe de todos os juízes, ainda mais num dia como hoje, o dia das mães. Né? Ô, Vina, foi pênalti? Olha, rapaz, pra mim não foi pênalti, meu. Eu que eu vi ali, acho que não foi pênalti. Mas é polêmico, né? É polêmico. Não dá pra... É difícil falar, é difícil. Então vamos fazer a trilha sonora pra esse momento aí, vai. Pra mim foi pênalti. Ih, será que o juiz é ladrão, rapaz? Será? Não sei não, hein? Será que é ladrão? Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica o. Se gritar, pega ladrão. Não fica o meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica o. Nossa, se gritar, não fica um, hein? Ai, não, hein? Liga aí, rapaz. Será? Eu achei que não foi nada, viu? Vou ser bem sincero com você. E Nova Samba, falando de arbitragem, o Silvestre está na sala VIP, nós temos muitos convidados especiais e hoje nós temos um convidado mais que especial. Tá bombando nas redes sociais, já foi matéria do Mesa Redonda, né? Para não mostrar, o Chico Lang já falou, pô, você vai chamar matéria de crise? Então, pro Chico falar que eu não sou Satanás, que eu não tô pegando no pé dele, vamos prestar uma homenagem pro Chico Lang. Quero chamar aqui o velho Mil Grau, lá do Instagram, corintiano, tá chegando por aqui. Olha só, uma salva de palmas pro velho, gente, ó, salva de palmas aí. Sucesso da internet. O homem tá bombando, grande, velho. Tudo bem, querido? Tudo bom? Como é que tá? Prazer é meu, obrigado aqui. Obrigado pelo convite, convite. Sofreu muito hoje? Como sempre, né? Que coisa. Ultimamente é só isso que a gente sabe fazer. É? Infelizmente. E hoje assistiu o jogo lá com os filhos, com a família? Sempre. É Dia das Mães, tumulto, corrido, mas conseguimos fazer. Vamos ver como é que foi o comportamento do velho Mil Grau? Vamos ver. É um grande sucesso na internet, né? Ele é um corintiano daqueles fanáticos. Os filhos ficaram lá observando o pai, assistiu o jogo sozinho, lá na sala dele, quietinho. Por trás, pegaram ele e, não sei o quê, bababá, começaram a postar e viralizou. É sucesso. Todo o jogo do Corinthians, acabou o jogo do Corinthians e a fase tá tão boa, porque só tá tomando cacete, o pessoal quer ir lá ver como é que foi o velho Mil Grau. Coloca na tela aí, Chile, vamos ver como é que foi. Não. Essa camiseta não, pai. Já tomamos gol, já pode trocar. Pode trocar. Foi na bola, filha da... Ih, meu Deus. É a síndrome do primeiro gol. Impressionante. É 15 minutos, não passa de 15. Eu detesto esse time. Merda, filha da puta. Buracos e buracos. Buracos e buracos. Buracos e buracos. Ainda essa besta! Pelo do boliche, filha da... Muito obrigado. O que vocês não vão levar? Nós estamos jogando como time pequeno. Não é time pequeno, é time ínfimo. Deixa a gente descansar um pouco, porra. Deixa o coração amaciar um pouco, porra. Um pouco, p***. Isso é prenúncio de m***. É prenúncio de m***. Cássio! Olha, acaba esse jogo, corta a luz. Mateuzinho, vai tomar no c... calcanhar da sua... Não foi dessa vez, não foi esse ano que vocês vão ganhar lá dessa m... mostrando. Então, vão pra... Ah, meu Deus do céu. É a primeira vez que eu vejo, a primeira vez. Eu nunca vi não acompanha os vídeos na internet. Histórico, não, é proibido pela direção. Ah, é? Pra não perder a espontaneidade. Não, nunca vi. Mas tá viralizando, né, velho? Tinha visto trechinho assim, tá. E que loucura. E a esposa, como é que acompanha tudo isso? Só vendo, só acompanhando, ela fala, nossa senhora. Deu pra dimensionar que tá famoso? Sinceramente, não. Eu não dimensiono, eu vejo, porque como eu não tenho acesso,
Tá. Mas assim, Mas assim, tá. às vezes Mas lhe garanto que tá. E ó, tá vendo? Olha quem eu trouxe aqui, ó. E o nosso Mesa Redonda quer ele fazer uma homenagem, até porque hoje, Chico, você viu que o filho dele, né, falou, ó, o senhor não vai com essa camisa não, porque essa camisa não tá dando sorte. Não, camisa mas tá aí, eu dei a camisa, vou dar a camisa pra você que vai dar sorte. Opa! Nos próximos jogos do Curitiba vai ganhar todas. Boa. E você Vamos vai falar abrir muito aqui. palavrão, Boa. mas de felicidade. Né? Porque o palavrão também se fala de felicidade. É né? claro. É. E tá aqui Boa. também uma flâmulazinha do Corinthians Obrigado, pra você. querido. Pra você torcer, pendurar no pescoço. Agora tem uma coisa que eu queria falar. Eu achei super engraçado. Eu já falei, um velho Miguel. Aí eu falei, pô, mas como velho? Ele é mais novo que eu. Então, olha, nós estamos... Estamos perto, estamos pertinho, perto. né? Você tem 63, eu tenho 68. 66. Você tem 66? 66. Ah, é? Ué, eu vou fazer 69. Né? Então, quer dizer, estamos ali. E, ó, quer saber de uma coisa? Nós somos velho com muita honra. Graças a Deus. Agora, Chico, o detalhe é que alguns jogadores do Corinthians têm apelidos, não tem? Tem. O Fábio Santos, como é que é? Funério. Por que Funério? Eu olhei a cara dele uma vez, parecia o Personagem. personagem do Funério. Ele pegou aquela olheira assim. Sei. É verdade. Aí, pumba. Tá certo, queria agradecer demais a sua que participação. agradeço, eu que Tá? agradeço. Sucesso lá na Amém. internet. Muito Viu, Chico obrigado. Langão? Homenagem aqui, o Obrigado corintiano pelo aqui. presente, Um abraço. Obrigado pelo presente. Nós somos novo, não somos velho. É isso aí. O nome dos filhos? Eduardo e Mariana. Eduardo, Mariana, a esposa? Adriana. Dona Adriana, parabéns. Esses são os responsáveis por tudo aí. É isso aí. Esses dois. Beleza. Tá Obrigado, certo. hein? Tudo bem, obrigado. Valeu, E obrigado. quer saber de uma coisa? Para consolar o corintiano, Sim. vamos dar um grito de Vai Corinthians juntos. Boa. Tá bom? Vamos. O Edilson. Opa! O Edilson, É, vem garoto. aqui, vem, meu filho. Vem cá, capeta, vem aqui, vem cá. Como eu vibrei com esse cara. Eu queria. Vem aqui, vem aqui, ó. Eu queria que Vem você cá. fizesse uma cena de um jogo nosso, aqueles antigos. Pra ver como era que ia ser. Olha aqui, ó. Vai ser só alegria. Só alegria? Vem cá. Ó, nós quatro aqui. Você, ô, Satanás. Eu você saio fica daqui. quieto, Satanás. Senão você vai falar que eu vou Não fala estragar. Nós três aqui, Então, aquele nós grito de. Vamos lá. grito que vai? Vai, Corinthians. Vai Corinthians. 1, 2, 3. Vai, Corinthians! É isso aí, boa. Vai tirar zica, Vamos tirar Iaca, zica. Obrigado ao É velho isso aí, e obrigado a todo o poderoso timão lá do Ipiranga, né, com os brindes aqui Muito pro obrigado velho. muito obrigado mesmo. Continue com a nossa sala Valeu. VIP nos Obrigado, acompanhando velho. aqui. Obrigado. Valeu. Deus Vamos te então, pague. obrigado, gente. Obrigado. Tá aí, Chicão. Tá vendo? Você fala que eu sou Satanás, que não sei o quê, que eu lhe Não, provoco. mas eu já Uma homenagem. Eu já chamei o senhor de hoje de Anjo Gabriel. Tá certo. Ô, diretor, nós vamos então pra crise corintiana, é isso? Mas não me venha com espetar É com isso? a espada do Anjo Gabriel, hein? Tá certo, Põe tá a certo. espada Bom, pra- o negócio é o seguinte, gente. A gente falou na abertura do programa, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Né? A gente está na zona do rebaixamento. E o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Você tem classificação ou vamos para a matéria? Vamos para a crise do Corinthians, depois vem com a classificação. Corinthians na zona de rebaixamento. Vanderlei Luxemburgo chegou agora. O Thiago Salazar vai fazer um raio-x desse momento do Corinthians. Acho que foi o Miller que falou que o Corinthians briga para não cair, é isso, Miller? Eu também falei. O Chico também. Então vamos acompanhar um pouquinho dessa crise do Corinthians, porque o Timão está na zona do rebaixamento. O Corinthians terminou 2022 no G4 do Brasileirão e vice-campeão da Copa do Brasil. Mas nesse ano de 2023, o Timão virou de cabeça para baixo. E tudo começou com a saída de Vitor Pereira. Eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Um profissional, uma pessoa que mentiu e tocou a vida dele. O Flamengo foi e contratou. Os problemas não pararam de se acumular e o Corinthians entrou em crise. A efetivação de Fernando Lázaro, que nunca havia sido técnico, não deu certo. E a equipe acabou eliminada nas quartas de final do Paulistão pelo Ituano. Depois de Danilo ser o técnico interino na derrota para o Palmeiras, Duílio resolveu comprar uma briga antiga ao contratar Cuca, que não suportou a pressão e pediu para sair depois de apenas 2 jogos. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. Luxemburgo nunca foi o preferido da diretoria corintiana, mas assumiu o posto. A estreia foi com derrota e Lucha teve de lidar com o protesto das organizadas em sua primeira semana de trabalho.
As organizadas prometeram uma trégua de 10 jogos, mas o Corinthians sucumbiu logo nos 3 primeiros e com as pedreiras que estão por vir, a Fiel resolveu não esperar e voltou a subir o tom das cobranças. Eu não vou crucificar um jogador, arrebentar um jogador, para eu falar que foi fulano. Se tiver que dar porrada, a torcida do Corinthians dá porrada, dá em todos nós. Primeiro em mim, que sou o técnico. Segundo, os jogadores, que nós não estamos ganhando. Se é isso que você quer, então é dessa forma. Uma reformulação no elenco deve acontecer em julho. Até lá, o Corinthians terá muitas decisões pela frente e é difícil imaginar como esses jogadores e Luxemburgo vão reagir em meio a uma crise que parece não ter fim. Tá aí, ó. E a sequência dos 10 jogos também na tela, né? Empate com Fortaleza 1-1, empate com São Paulo. Agora tem, nessa sequência, tem o Flamengo no Maracanã. A sequência que é o duro. Flamengo, isso é brasileiro, né? Flamengo, Maracanã. Não, primeiro Atlético Primeiro Mineiro. Atlético Mineiro. Ali, tá lá. É Atlético Mineiro já na quarta-feira, Copa do Brasil, fora de casa. Depois pega no final de semana o Flamengo. Eu vou só nesses 3, já tá bom. Ó, olha só, o Corinthians ainda não venceu. Ah, vai chegar uma hora que vai vencer. E essa hora de vencer, Atlético Mineiro, no Mineirão, meio de semana, o Galo que deu uma levantada aí. Depois o Flamengo no Maracanã. E depois o Argentino Júnior lá na Argentina. 3 jogos fora. 3 jogos fora. A classificação do Corinthians. A classificação do Campeonato Brasileiro. Por gentileza, diretor. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver a situação dramática do Corinthians. E eu quero saber da onde o Corinthians vai tirar força para fazer ponto nesses jogos aí. Temos a classificação, Chile, enquanto isso, tá no ar. Deixa eu ver, tá lá, ó. Então, já aproveitando, Botafogo liderança, o G4. Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro, né, os 4 primeiros, depois Atlético Paranaense, ó. O Atlético Mineiro, que é o adversário do Corinthians, é o 6º, já de pré-Libertadores. Aí vem Santos, com a vitória de hoje, foi a 10 pontos, 7ª colocação. Fortaleza, Flamengo é o 9º, São Paulo, 10º colocado. Virando a página, a gente tem na 11ª colocação o Grêmio, 8 pontos, Internacional 7, na sequência Bragantino, Bahia, o Goiás que venceu o Botafogo foi para 15º, o Vasco é o 16º e ali, a zona da confusão, como gosta do Vanderlei. Olha só, Corinthians só com 5 pontos em 6 jogos. Uma vitória só. Uma vitória. Em 6 jogos, de 18 pontos, somou só 5. E essa vitória foi com o Lázaro. Foi com o Lázaro. Cuiabá 4, Coritiba 2 e América Mineiro 1. Gente, a pergunta é simples para vocês. Vocês conseguem enxergar da onde o Vanderlei vai tirar algo mais para tirar o Corinthians dessa situação e pôr o Corinthians numa condição melhor dentro da tabela? Não, eu acredito que o Corinthians vai sair dessa zona aí, não agora, né? Porque tem um jogo difícil, né, contra o Flamengo, né? Final de semana, joga o Flamengo precisando ganhar, precisa se restabelecer também no Campeonato Brasileiro, porque há uma rodada atrás quem estava ali era o Flamengo, né? Na zona de rebaixamento. Ganhou 2 partidas, o Flamengo já escapou. Agora, o Corinthians, o que me deixa assim meio preocupado, que o Corinthians pode chegar daqui a 10 dias fora da Copa do Brasil, porque vai pegar o Atlético, a depender do resultado contra o Atlético lá, o Corinthians, e fora da Libertadores. E na zona do rebaixamento. E na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso é o panorama, a panorâmica assim, do Corinthians nesses próximos 15 dias. Tem solução esse Corinthians? Você enxerga a curto prazo? O que o Vanderlei deve estar pensando, Espinho? O que eu vou fazer, Kiko? Eu vou tirar da cartola. Não, olha, a curto prazo é difícil, Garrafa, porque na medida que você tem um time mal fisicamente, sem confiança, mesmo dos mais experientes, você não está conseguindo tirar nada, não é fácil. Mas eu acho que ele vai melhorar, porque tem muita gente em cima também que não é tudo isso, não. Mas o Corinthians vai melhorar agora, será? Não, a curto prazo é duro. Ele vai sangrar nessa sequência. Essa sequência vai fazer o Corinthians sangrar, não tenha dúvida. Será que o Vanderlei vai balançar, então. O Vanderlei vai balançar. Agora, os mesmos que arrancaram... Vanderlei balança, gente? Pô, Garrafa, não tem como você manter um técnico sem resultado, ainda mais nessa crise. Se o Vanderlei perdesse hoje, ele já ia balançar. Tiraram o Cuca. Você pode discutir. Quem vacila, quem está devendo, tem que ser punido. Agora, se a justiça prescreveu, isso não é problema meu, Garrafa, né? A nossa justiça é falha, a justiça lá fora é falha, tudo isso a gente concorda.
Agora, o que fizeram com o Cuca, na minha opinião, foi uma trairagem sem tamanho. Sem tamanho. Os mesmos que fizeram isso com o Cuca, aliás, boa parte, hoje eu não vi uma linha para falar dos gritos homofóbicos do jogo do Corinthians em Itaquera, chamando a bicha, temos que ganhar dessas bichas. Gritaram isso hoje, né? Mostramos aí no VT. Eu não vi uma linha por parte dessas pessoas. Parou até o não, jogo. no segundo tempo. Começou aos 10 minutos, a torcida já estava cantando isso. Eu não vi uma linha dessa cambada de hipócrita. Mas, gente, o problema é treinador, porque sai um, entra outro. O problema me parece que está dentro do elenco. Só que, Garrafa, tem muito torcedor falando que talvez a culpa não seja do treinador, só que a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, ela abre dia 3 de julho e fecha dia 2 de agosto. Será que até dia 3 de julho, quando o técnico Vanderlei Luxemburgo pode passar a receber reforços, ele ainda estará no Corinthians? Porque com essa sequência dificílima, capaz que até julho ele nem esteja mais no clube. Eu vou responder a sua pergunta. Se o Mano Menezes cair no Internacional, se cair o Mano Menezes no Internacional, pode escrever, anotar o que eu vou dizer. O Luxemburgo vai ser mandado embora e assume o Mano Menezes. É isso que vai acontecer. Se vier esse quadro São 4, quantos jogos são do Vanderlei até agora? 4? 4 para 5? 4 jogos, já estão falando em trocar de treinador, Não, Guilherme? não é trocar de treinador. O Edilson e o pessoal aí da internet, eles levantaram um negócio muito sério, que é a pressão que vai haver em cima do Luxemburgo se o Luxemburgo cair na Copa do Brasil, cair na Libertadores e ficar a zona de rebaixamento lá para baixo. Quer dizer, ele está entre a zona de rebaixamento e a primeira posição. Agora, vamos supor que os outros times reagem, né? Ou reajam. O que vai acontecer? O Corinthians vai ter que reagir e vai ter que dar a resposta certa. Agora, vai ser complicado. na minha concepção, eu acho que o presidente do Ilho tem que tentar fazer a cabeça do Tite, para o Tite voltar para o Corinthians. Muda alguma coisa, gente? Você traz o Tite, Miller, traz o Tite e o elenco é o mesmo. O Tite pro Corinthians eu acho que ele resolvia. Já estão falando em troca de técnico. Olha, Garrafa, eu também concordo com todos que nesse espaço curto de tempo, de 15, 20 dias, o Corinthians não vai melhorar muita coisa não, até porque os adversários que ele vai pegar, pra mim o Flamengo em plena forma, ele atropela todo mundo pra mim. Ixi, Maria. E já ganhou 2 seguidas, quer dizer, tá crescendo. Então, Atlético Argentino Júnior. Atlético Mineiro que tá voando baixo também. Jesus, hein, Chico Lang? Depois a culpa é minha. Eu vejo o túnel, mas eu não vejo uma luz. Ai. Espímpolo, tocou a campainha. Só rapidinho, como diria o Espímpolo lá na Transamérica, a única luz que a gente vê no fim do túnel é um trem daqueles bem grandão, o super bala, né? E aí vem. Vai, diretor, você fala que pega no seu pé, o diretor tá falando prêmios, Marcelo Basségio. Vamos lá, primeiro prêmio da noite saindo, camisa da Gazeta FM, mais uma bola da Topper, presente da loja Gol de Placa lá de Santo André, vai para nossa telespectadora Carla Alves, então parabéns, Carla, aguarde o contato da nossa produção, tá certo? E é do Palmeiras que nós vamos falar nessa sequência, porque o Palmeiras deixou escapar 2 pontinhos no Allianz Parque, ontem empate com o Bragantino em 1-1, na tela. O Palmeiras recebeu o Red Bull Bragantino no Allianz Parque e foram os visitantes que começaram levando perigo logo no primeiro minuto, na finalização errada de Eric Ramírez. O Verdão respondeu nesse chute de Rafael Veiga aos 13 minutos. A bola passou à direita do goleiro. O jogo estava lá e cá. O Massa Bruta assustou aos 24 com Eduardo Sacha de cabeça. Também de cabeça, 3 minutos mais tarde, foi a vez de Luan ficar no quase. O travessão deixou o grito entalado na garganta do torcedor palmeirense. Aos 32, foi a vez de Cleiton estragar a festa da torcida, parando o chutaço de Gabriel Menino de fora da área. Logo no início do segundo tempo, Arthur teve bela oportunidade e parou na trave. De tanto pressionar, o Palmeiras conseguiu tirar o 0 do placar aos 19. Rafael Veiga cobrou escanteio, Gustavo Gomes escorou e Arthur entrou no segundo pau para empurrar a bola para o fundo do gol. 1-0 Verdão. A resposta veio 6 minutos mais tarde.
Lucas Evangelista fez o pivô e deu para Juninho Capixaba bater de longe. O popular golaço. Os dois times ainda tiveram a chance de sair com a vitória. Primeiro foi Hendrick que perdeu o gol na boa defesa de Cleiton. Depois foi a vez de Alejandro tirar muito do goleiro e mandar para fora. Ficou nisso mesmo, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino também 1. Miller e Edilson, como perde um gol desse? Ali não caiu no pé bom dele, né? Aí ele chutou, tentou tirar do goleiro, tirou um pouco, isso acontece. Tirou demais, a bola veio também, chutou de primeira, não era tão fácil para fazer o gol ali. Se ele fosse canhoto, era mais fácil de fazer aquele gol. Agora, o que eu assisti esse jogo inteiro, né? O Palmeiras, mesmo não jogando bem, o Palmeiras não fez um grande jogo, mas você vê que o Palmeiras, mesmo não jogando bem, não perde e ainda consegue criar várias chances. O Palmeiras não teve uma noite assim brilhante, os jogadores estavam bem, não. Mas mesmo assim o Palmeiras criou, teve a oportunidade de ganhar o jogo. O Palmeiras, quando não faz o gol logo, tem um pouco de dificuldade, acaba oferecendo espaço, acaba dando oportunidade ao adversário. Esse jogo aí foi aquela noite que o Palmeiras não jogou bem e mesmo assim conseguiu um empate. E detalhe, né? O Botafogo perdeu para o Goiás, o Palmeiras iria assumir a liderança. Foi vacilo do Palmeiras, é normal no Campeonato Brasileiro longo que aconteça isso dentro de casa, Miller? Eu sempre falo aqui desde o ano passado que o Bragantino só joga contra os grandes da capital. Aí eles se agigantam e fazem uma partida, né, estrepitosa, como diz o italiano. Mas eu acredito que o Palmeiras, como o Edilson falou, mesmo jogando bem, criou muitas chances, né? Acho que o empate ficou de bom tamanho porque o Bragantino fez um golaço, né? O Capixaba, um bonito gol. O Arthur voltou a jogar bem e já praticamente é o titular da posição. Mas o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, ele é um favoritíssimo ao título. Reclamavam que o Palmeiras não contratava, foi lá e pegou o Arthur. Agora, o Rafa, desculpa só que claro. O pessoal lá, o circo argentino de Palmeira do Oeste, longe, hein? Interior de São Paulo, tá ligado no Mesa Redonda. Legal, abração a galera aí do circo argentino, é isso? Isso. Tá certo. E o Palmeiras, não contratou ninguém pra temporada, foram lá e pegaram o Arthur e ele já é titular desse Palmeiras. Chico, Espímpolo, rapaziada. Não passa vontade de nada o Palmeiras, né? Consegue fazer proposta gorda, pesada para contratar jogador, não conseguiu se reforçar, porque o Atlético Mineiro também tem bala, né, para manter os seus principais jogadores. Mas quando o Palmeiras não está num dia inspirado, ele não perde. É o time mais confiável do futebol brasileiro. É o time mais confiável. Ele pode não ser o melhor tecnicamente. Eu vou na linha do Miller também. O Flamengo estando bem, eu acho que ele é mais mágico, tem jogadores mais mas tem o gato fogueteiro lá, o Sampaoli. Tirou 5 no intervalo. Tirou 5, eu falo que ele é gato fogueteiro. Se perde o jogo, iam falar que é. Eu falo, o Sampaoli é gato fogueteiro, aquele gato que pula pra lá, pra cá, mas não arranha ninguém, né? Tirou 5, tirou meio time. Não, mas ele explicou, olha, aos 40, o goleiro chega e fala assim, não tô bem. Mas tem 5 que mudar de uma vez? Mas é raro, cara. Ué, mas peraí, mas ele não pode mudar 5? Mas e se machuca alguém? No segundo não, ele arriscou ali, né? É o Si não joga. Então, eu concordo com o Márcio, né, Chico? O Flamengo, tudo bem, mas o Sampaoli, o time fica patinando na mão dele. Olha o banco do Flamengo. E vai eliminar o Fluminense, hein? Eu, sinceramente, se eu tô no elenco ali do Flamengo, se eu jogo no Flamengo e ele faz aquilo ali no vestiário, eu chego pra ele e falo, professor, você tem certeza que você vai mudar os... eu falo, porque já pensou, sobe pra jogar o segundo tempo, aí com 2 minutos o cara machuca, vou ficar jogando com 1 a menos, tá todos os 5 machucados? Tudo mesmo não é possível. Ele é Matusquela, né? Até o goleiro também. Ele é meio Matusquela, ele não tá nem aí. Agora, o Botafogo esquece. Aí cavalo Paraguai, hein? Que você falou, Botafogo é líder, isso aí esquece. Espera um pouquinho só. Espero. Eu quero saber do Varmeiras. O Varmeiras ontem deu um gol. Esse gol do Arthur, ninguém fala nada. Vamos ver esse gol do Arthur, eu quero checar esse gol do Arthur. Você viu irregularidade no gol do Arthur? Você não viu, o primo nem separou o lance, tá vendo? Então, tudo bem, vai. Deixa eu ver. Não, o Bragantino reclamou de impedimento do Arthur. Mas pra mim não estava. O Arthur saiu de trás. É bem ajustado o lance. Vamos ver pelo outro lado. Não tá não. Deixa eu ver aqui, vamos ver pelo outro lado. Ó. Tocou,
Olha lá, pô, ele sai assim. Rapaz. Tem que traçar a linha. Traçar a linha, né? O olho não dá. É, mas não aí dá, que não. tá. O juiz chamou o VAR se intrometeu nessa? Não. Não lá, traçou não. linha Parou, nenhuma. Não tá não, pô. Tá não. Não tá, não dá pra ver pela risca da pequena Olha área. lá, né? o jogador do Bragantino tá com o pé na linha da pequena área. Volta de novo. Se der pra parar na hora Dá do um toque da pause aí, cabeça, diretor. se conseguir parar na próxima, na cabeça do jogador do Bragantino, o toque ali, quer ver, ó? Vai indo, solta. A hora que tocar a bola, para, vamos ver. Vai, Olha o jogador do Bragantino. Parou. Espera um pouquinho. É aí que já tô. Isso. Ah, não tá não. Aí, ó. Pra mim, mesma linha. Não. Pra Tem mim, mesma linha. Tem um jogador do Bragantino aqui embaixo também, ó. Para, Chico Lang. Dá uma olhada, Chico. Vou lhe dar uma oportunidade do senhor não passar vergonha. Vou lhe dar uma oportunidade, sou seu amigo. Chico, não deixa ele te abraçar, Chico. Chico, não deixa ele te abraçar. Aquele jogador do Palmeiras. Chico, não deixa ele te abraçar, Chico. Estou lhe dando uma oportunidade. Chico, não deixa ele te abraçar, Chico. Não deixa ele te abraçar. Não deixa ele te abraçar. O diabo já me abraçou. Entendi. Eu tenho que. Sabe como é que é, meu? Tem que fazer uma oração. Mas você tá querendo brigar com a imagem, Chico? Acender uma vela lá. Sabe como é que é? Eu tenho que conviver com você. Você tá querendo desviar o foco, o Corinthians numa crise, não foi. Eu vou rodar a bancada. Agora, o Garrafa, quer ver o Chicão ficar mais triste ainda? É lógico que a gente ainda tá no início do campeonato, 6 rodadas apenas disputadas. Só que o Palmeiras é vice-líder, o Espímpolo, e eu concordo, falou que o Botafogo não vai aguentar na liderança. E o Palmeiras já abriu 5 pontos pro Flamengo e 4 pontos pro Atlético Mineiro. É uma vantagem pequena, mas já considerável. E pro Fluminense? Pro Fluminense, um pontinho só. O perigoso desse campeonato é o Fluminense. É o Fluminense? É o Fluminense. O Fluminense é perigoso porque o Fernando Diniz conseguiu uma coisa que poucos treinadores conseguem. Fazer seu time jogar no modelo dele. E aí, atrás. ele ganhou o Carioca jogando desse jeito, tá todo mundo confiante. Calma que até dezembro tem chão, hein, Edilson? Mas a temporada é longa, né, Espímpolo? Copa do Brasil, Libertadores tem chão pra todo mundo, né? Tem chão pra todo mundo, né? Não pode falar que o título é secundário. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, vai ficar com esses 4 aí. Mas a equipe que se der bem na Libertadores, por exemplo, o Palmeiras, começa a funilar na Copa do Brasil e na Libertadores, não pode tirar um pé um pouco no Brasileiro? Eu tô falando Mas desses tem 4 elenco, aí. né? O Palmeiras tem elenco. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético. Esses 4 vão papar esses 3 títulos aí. Caramba, anota aí, diretor. Ô, Garrafa, eu quero voltar naquele lance do gol do Arthur? Palmeiras. Quero voltar lá. Tem o Hendrick ainda. Seguinte, espera um pouquinho só. Tudo bem, eu concordo com você que o Arthur não estava impedido, vocês Opa! provaram para mim. Aê! Mas tem um jogador no meio da área do Palmeiras atrapalhando o A goleiro. bola passa por cima dele, é. Tem um cara atrapalhando o goleiro lá. Ele tá longe, pra ele tá não longe do dizer goleiro. que tô pegando, vamos ver. Vamos ver Olha lá. direitinho. Ele tá longe do Ah, Chicão. Para, Chico. Ele tá longe. A bola tá lá na outra ponta. Ele quase deu um beijo no goleiro O lá. senhor tá de aí, brincadeira. O senhor tava pronto pra ganhar um 10, você ia ganhar um 10. Não, eu acho Tava que esse pronto lance pra ganhar aí- um 10, coerência. Esse lance aí foi meio VAR mesmo. Mas agora, se o Chico tá reclamando de um lance que pra todos nós foi gol normal do Palmeiras, gol normal, não tem discussão lá, o jogador onde é que tá, gente. Não tem Olha aí, nada. tá A bola quase cai do outro lado, beijando o Chicão, cara para. lá. A bola Quer ver, ó? passa por A ele. bola vai lá pro outro lado, ó. Dele. Ó. Aí, ó. Olha isso. Atrapalhou o goleiro Não, aí. passa já. do lado, passa do Atrapalhou lado. o goleiro. Nada. E tem outro chegando ali também. Em Tem nenhum dois do momento ele Palmeiras. teve a chance de completar a bola. Não faz o menor sentido. Agora, o próximo Claro lance. que faz sentido. O próximo lance que o Tem dois diretor vai caras na área do colocar. goleiro. O próximo lance que o diretor vai colocar, aí sim pode dar discussão. É um lance e é a favor do Palmeiras. Ó, o Hendrick dentro da área. Aí, opa, peraí. Foi seguro, não foi? O árbitro disse, vamos ver, peraí. Ele fez falta no goleiro ali. Fez falta no goleiro? Fez falta no goleiro. Ele, Vamos ver, peraí, agora. Ele dá um... Ele vai no corpo do goleiro. corpo do goleiro. Mas o árbitro dá mão do Hendrick. Peraí, nós estamos vendo o Não, não lance. dá a mão do Hendrick, não. Mais uma vez. Ele dá falta no goleiro. Vamos ouvir o Abel, quer ver? Ó. O Abel pode falar o que quiser. Foi falta. Ele é o mesmo. técnico do Palmeiras. Ele é o técnico do Palmeiras. Ele pode ser técnico do Palmeiras, presidente da República. Ele Quando falou o Luxemburgo vai bobagem. falar, tá tudo bem. Ele pode ser o que for, mas foi Foi falta. falta. Então vamos ver, vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Tem dois baita Foi mão do jogadores aqui. Hendrick também. Os dois falaram que foi falta. Então Vamos foi falta, ouvir não o vou Abel e aí a gente vem para discussão. Vamos ouvir o técnico, Chico. O técnico do Palmeiras tem direito de falar na tela. fala o que ele quiser. Alguém disse que o árbitro fez assim. É mão do Hendrick. Não foi mão do Hendrick. Depois vai dizer ao meu diretor, não, eu marquei uma falta antes.
Não pode dizer o dito por não dito. Fui falar com o Hendrick a dizer, sim, marquei falta, foi mão sua. Fui perguntar, eu antes de chegar aqui, Hendrick, o que é que o árbitro disse? Disse que marcou mão. E o meu diretor foi dizer uma coisa completamente diferente. Vamos ficar pelo Palmeiras e pelos meus jogadores, que é isso que me motiva a estar aqui. Porque quando a gente está falando aí de Flamengo, de Fluminense, 2 pontos podem fazer falta, por isso o Abel está reclamando. E agora eu quero que vocês analisem o lance, o mestre também vai dar opinião. Para mim, houve falta. Primeiro, houve falta no goleiro, tocou na mão do Hendrick. Eu já estou até antecipando o que eu vi do lance. Para mim o toque na bola foi na mão do o goleiro que toca, o Cleiton toca com a mão, né? Na bola. E ele faz pênalti no Hendrick. Pênalti? Pra mim, você tá com o Abel, então. Sérgio? Eu acho que foi falta. Agora, revendo a imagem, eu achava que o Hendrick tinha tocado com o braço, Não, mas o Cleiton. realmente é a mão do goleiro. Mas o Hendrick faz falta logo quando ele tem o primeiro contato com o goleiro. Ó, faz falta. Essa ombrada no peito do goleiro. Não tá na pequena área. Olha lá. Ó. Ele tira o goleiro de ação. Ele desloca o goleiro. Ele tira o goleiro de ação, Miller. Será que não? O Hendrick tá na bola, é uma disputa de bola, o Garrafa. Olha só, a bola sobe, os dois estão na bola. Você acha que o Hendrick vai sair pra ele passar? Não tem jeito, pô. Se é no meio campo com o zagueiro, não é falta. O Hendrick não pode sair da bola, ele tá disputando a bola. Eu achei que o Hendrick parou na jogada e foi no corpo do goleiro. Mudou de direção, foi no corpo do goleiro e por isso o goleiro perdeu o tempo de subida na bola. Tive essa mesma visão, Espímpolo. Eu também acho que dá para escolher aí, até chegar no pênalti, como alguns palmeirenses disseram aí que o Hendrick tinha sido tocado na hora. Para mim, é a falta do Hendrick. Ele vai no corpo do goleiro que tá olhando pro alto ali. Eu tenho essa impressão que ele vai no corpo do goleiro, Chicão. Sem dúvida nenhuma. Nossa, que surpresa na sua resposta. Falta do Hendrick. Eu achei que você tem cartão amarelo ainda. Cartão amarelo. O goleiro nem olha pro Hendrick. Cartão amarelo por simulação. Cartão amarelo por simulação. É uma brincadeira. Agora, eu vou te perguntar. Na época de vocês, que vocês eram garotos sem idade desse moleque aí, vocês tinham moleza de arbitragem? Lógico que não. Tinha moleza de arbitragem? Ô, Hendrick, para de se jogar, cara. Você parece que tá numa piscina, meu. Todo lance você se atira, quer cavar pênalti, você vai ficar com aquela pecha, né, de jogador que se atira toda hora no chão e ninguém vai dar pênalti quando for pênalti. Mestre Alberto Helena Júnior na Mestre Caverna, jogada normal, falta do Hendrick, pênalti, o que o senhor vê no lance? Pênalti, o goleiro agarra. Ele abraça o Hendrick. Olha lá. Eu tô falando antes agora. Claro, e quem toca com a mão na bola é o goleiro. Pênalti. Tá certo. Então pênalti, as opiniões são diversas. E detalhe importante, o Edilson Capetinha, que todo mundo sabe, o rei da embaixadinha, foi desconvocado da seleção brasileira uma época, porque fez embaixadinha no Clássico Corinthians e Palmeiras, Luxemburgo. Mas foi legal as embaixadinhas. Então. Sabe por quê? Foi a primeira convocação do Ronaldinho, foi no meu lugar e dali apareceu o Ronaldinho. Mas tem gente imitando você agora, você viu? O Navarro outro dia, põe na tela, diretor, só aproveitar que o Edilson tá aqui. Rapaz. Quer ver, ó? Vamos ver, o Navarro no Clássico contra o Corinthians, o que ele fez. Quer ver o que ele fez, o Navarro, Clássico Corinthians e Palmeiras, ó. Opa, embaixadinha, deu chapéu e tal, ó. Aí a Cuica ia roncar. Olha lá. Toma. Ó, o negócio ia pegar fogo, Edilson, né? Não pegou. O Romero, olha lá, dá uma olhada, ele faz a embaixadinha e tal, dá um chapéuzinho, A Cuica quase roncou. Mas quem não se lembra, lá atrás, tudo começou com esse cidadão que é o nosso convidado no programa hoje. Uma final entre Corinthians e Palmeiras. Os caras estão imitando. O Romero outro dia fez embaixadinha lá na Arena Itaquera. Agora é o Navarro. Caiu o nível, hein, Garrafa? Aí. Agora é Romero, Navarro. Dá uma olhada. Ih, rapaz. Olha o que aconteceu. Juninho. Baiano, não ia fazer nada. Aí vem Paulo Nunes. Quem apanhou mais nesse dia, Edilson? Rapaz. Desrespeito ou faz parte do futebol? Ninguém bateu em ninguém aí. Só eu que dei esse chute aí no Paulo Nunes. Paulo! E depois saí correndo. O Vampeta tá como sempre correndo ali, né? E o Marcelinho que vai aparecer no canto? Olha o Marcelinho com a mão na cintura ali. O Marcelinho com a mão na cintura. Depender do Marcelinho também, eu tomava era porrada. Dá uma olhada, ó. Aí Roque Júnior. Roque Júnior vai... Ó o Vampeta. Ó, o Marcão vai chegar na voadora. Ele vai atrás do goleiro, o Roque Júnior. Era o Renato o goleiro. Ó o Marcão. Olha aí, ó.
Ali onde o Renato vai pular, goleiro do Corinthians à esquerda da tela, ó, ali tem uns 3 metros de altura, velho. Porque o Roque Júnior tá na cola dele, ó. Isso tudo aí era pra mim, é? Era Se pra me você. pegasse... Ó, o Edilson pega. Quer ver? Você vai ver à direita do vídeo o Marcelinho paradinho, tipo xícara, com a mão na cintura. Quer ver, ó? Paulo Quer Nunes. ver? Quer ver? Vai, quem, vai, mais vai. apoiou, quem mais apoiou foi o Paulo Nunes. É, o Paulo Nunes. Ó o Pingo, ó o Renato. O Renato. A Roque Júnior ali, ó. Cai ali. O 8 ali era o Rincon? Era. Ninguém Ó, vai ó, em Oséias. cima do Ó, Oséias. Rincon. Ó o Marcão vindo por trás, quer ver? Ó o Marcão, já vai aparecer o Marcão ali, quer ver? Na voadora, ó, puf. Ah, ó, guarda-chuva voando. Pode ver, ó, ninguém Pode vai cortar pra isso aí, cima do ô. Rincon. Pode cortar isso aí, velho. Gente, o Edilson não vai opinar. Isso é desrespeito, fazia parte do futebol, porque tá acontecendo de novo. É normal, Miller. Ué, ele foi desconvocado por causa disso. E aí veio o Ronaldinho Gaúcho. Espímpolo. Ah, eu gosto. É? Eu gosto de uma bagunça. Você gosta? Vale. O problema é que os caras grossos querem fazer Romero na Já Val, pensou não dá, se né? isso fosse hoje, hein? Quero, não sei. Chicão. Ah, o Miller, o Edilson, tinha muito recurso técnico. Então era muito complicado marcar os dois. E eles eram provocativos mesmo. Não tinha jeito. O Edilson fez essa jogada, mas ele não era um jogador assim para provocar. Não provocava ninguém. Ele ia para cima do Beck. Ele ia sempre que nem o Miller, eu falo sempre para ele. Na vertical do gol. Né? Ele sempre ia assim. Ele fez essa jogada para encher o saco dos caras. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, porque tem muita gente que fica me crucificando. Claro que não. Né? E os torcedores do Palmeiras, até os torcedores do Palmeiras, né? Um clube em que me deu a oportunidade de jogar, sou muito grato ao Palmeiras. Foi campeão por lá. Né? Fui campeão brasileiro, campeão paulista, Rio, São Paulo, pelo Palmeiras. E essas embaixadinhas aí nunca foi para ferir a instituição Palmeiras. Claro. Não, nunca. Então, foi a situação do jogo, Foi né? situação do jogo, porque tem alguns torcedores que querem apagar a minha história. O Palmeiras, no Palmeiras, não esquece isso, né? Não Por tem causa nenhuma dessas chance. embaixadinhas aí. Essas embaixadinhas não foi pro Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras Foi por entraram de causa cabelo dos pintado, jogadores, porque tinham ganho a Libertadores. Rafa, já que colocaram as imagens aí, então o Edilson pode responder. Por que você fez? O que aconteceu que você deu nisso? Não, o que aconteceu foi o seguinte, a gente jogou 4 jogos, a semifinal da Libertadores, né? E a semifinal e a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras classificou na Libertadores e a gente foi campeão no Paulista. Então, na quarta-feira, antes desse jogo aí, os jogadores o Palmeiras classificou na Libertadores. E os caras ficaram dedicando a classificação para ir para a final pra gente, que a gente estava concentrado para esse jogo. Então ficou aquele tumulto, pô, os caras ganharam, para que vai oferecer pra gente? Aí, aliás, não foi nem classificação, foi a final da Libertadores. Sim. A final da Libertadores. É isso aí. E quando chegou nesse jogo, eles entraram com cabelo verde, alguns jogadores entraram com a faixa de campeão da Libertadores dentro do short para provocar a gente. Então, houve provocações. Você se sentiu ferido. A gente se sentiu ferido. E aí eu fiz essa jogada. Eu também nunca ia esperar que fosse acabar nessa confusão, nessa briga. Bom, beleza. Você respondeu para eles com futebol. Com futebol. Que deveria valer isso, né? Deveria valer. É melhor do que dar um chute, Não tem, é melhor não do tem que nenhuma dúvida. um carrinho por trás, né? Agora, se for fazer, que façam que nem o Edilson fez com muita categoria, porque os caras estão judiando da bola. Ó, o Peixe venceu fora de casa, venceu o Vasco. É isso, diretor? 1-0 para cima do Vasco lá no Rio de Janeiro? Aí, ó. Jogada toda do Santos. Garotada do Santos fazendo demais. David Washington. Faz mais um garoto da Vila aí surgindo depois do Marcos Leonardo. David Washington, ó. Jogada trabalhada, bom público. Bateu no cantinho, sem chance pro goleiro, né, Miller? Um atacante inteligente, porque ele deu um chute surpresa. O Beck, quando pensou em achar que ele ia limpar para bater, né, Nilson? Ele bate de surpresa, matando o Beck e matando o goleiro. A dominada dele já foi perfeita. Santos que chegou a 10 pontos. Então, uma rápida passada na sala VIP, com gol bonito, samba. Como é que tá a rapaziada por aí? O Inova Samba, Silvestre. Ó, Garrafa, eu quero agradecer a todo mundo que compareceu hoje aqui à sala VIP nesse Dia das Mães. Os sósias dos jogadores aqui, o Marcelo, obrigado Marcelo, obrigado Ronaldinho. Fiquem com Deus, pessoal do Corinthians, pessoal da Portuguesa, do São Paulo. O Fabrício aqui, da Campineus Pirelli, grande automotiva brasileira. Um infiltrado palmeirense, cara. Pirelli é o quê?
Palmeiras, né? Itália. Obrigado, gente. Um abraço aí, boa noite. Obrigado pelo programa e pela participação. Muito obrigado a todos vocês. Vamos encerrar com Inova Samba, com a música nova. Vocês já deram palhinha, tocaram Telegrama, que é a música que está arrebentando com a boca do balão. E agora, Inova Samba, com uma nova canção invadindo a sua caixa de som. Essa aqui vai pra todos os guerreiros e guerreiras desse nosso Brasilzão. Sou eu quem acorda bem antes do sol. Quem é? Sou eu quem dou corda pro galo cantar e puxa a carroça pra ir trabalhar. Sou eu, carregando o mundo no meu calcanhar, empurrando a vida do jeito que dá, com a fé no meu Deus e no meu orixá. Vou eu. Marcelo Basségio, prêmios, enquete. Vamos lá, garrafa, últimos prêmios da noite. Camisa do São Paulo, mais a luva da Poker, presente da loja Gol de Placa, vai pro Denis Fraga. E a camisa do Corinthians vai pro Antônio Silveira. Também estou devendo o resultado da enquete no site gazetesportiva.com. Luxemburgo vai resistir aos 10 jogos de trégua dados pela torcida? Para 69% dos nossos telespectadores, não, Luxemburgo sai do Corinthians antes. Miller, obrigado. Basségio, obrigado. Edilson Capetinha, Obrigado. Márcio Espímpolo, Chico Lang, rapaziada Obrigado. na sala VIP. Um beijo para nossa Michele Janela, a mãe de todos nós. Tchau.